Que alegria de viver! Estamos aqui em mais um episódio inédito, transformador, para iluminar a sua jornada nessa fisicalidade terrena, que às vezes é tão difícil, mas ao mesmo tempo extremamente recompensadora para nós em carne quanto no plano sutil. A gente vai começar esse programa já já. O guru, ele não está aqui hoje, ele está num retiro espiritual, né, fazendo uma limpeza energética para conseguir se conectar aos elementais mais profundos do cosmos. E antes de qualquer coisa, eu quero falar do quê? Da minha queridíssima Insider. É isso mesmo. A Insider que eu uso sempre. Estou sempre utilizando todas as peças, as meias, as cuecas, as calças, as camisetas. Sempre que eu viajo, eu levo Insider para mim. A minha mala só tem Insider. É muita tecnologia aqui a seu dispor. Quem usa pela primeira vez nunca mais esquece ou coloca qualquer outra roupa. E lembrando que a gente tem desconto real de 15% aqui no nosso QR Code. É só você colocar Paranormal 15 que você vai ganhar esse desconto inteiramente para você fazer suas compras aqui no site, tá bom? E aí, eu quero presentear aqui a nossa convidada de hoje com uma Insider feminina. Olha que legal, tá aqui para você, pode olhar, pode abrir. A Insider é fantástica, esse tecido é único. O toque... Eu amo Insider, eu uso. Confundível. Uau! Aí, gente. É isso aí, essa cor é a que eu mais gosto. Obrigada, Lê. Eu que agradeço. A Obrigada, nossa Insider. Queridíssima Insider. É isso aí. Então vamos começar esse episódio maravilhoso. Seja muito bem-vinda, Madu Magalhães. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem. Você tá bem? Estou bem, estou ótimo. Estou muito feliz de estar aqui. Primeiro, eu acompanho vocês há bastante tempo, assim. É uma honra mesmo estar aqui. E esse podcast já me abriu muito a cabeça também na minha busca, sabe? Então, é surpreendente estar aqui. Esse cenário é lindo demais, gente. Eu estou, assim, encantada, muito bonito. Então é isso, muito prazer em estar aqui. Faz mais ou menos uns 6 meses que eu durmo vendo cortes do Paranormal. Isso você não sabia. Ouvindo cortes? É, eu gosto muito dos cortes. Eu vejo vários episódios inteiros, mas os cortes, eles têm me acompanhado, assim, tipo, diariamente. E eu sei que deve ter muita gente aí que também. Então, eu queria agradecer. Tem sido muito importante na minha jornada também, acompanhar vocês. Então, é um prazer estar aqui. Os cortes, eles são fantásticos, hein? Se inscrevam no nosso canal de cortes também, que é só os melhores cortes dos episódios. Estão sempre lá. Tem vários, são incríveis. E você sempre pode rever o corte que impacte mais nessa sua jornada. Mas vamos lá, vamos começar então aqui. Quem é a Madu Magalhães? O que você faz? Como você chegou até aqui? Por que estamos falando de espiritualidade? Nossa, é uma jornada, né, falar de tudo isso. Mas, assim, primeiro, para quem não me conhece, eu sou artista plástica. Faço conteúdo na internet há praticamente 12 anos já. Comecei bem, assim, naquela coisa jovem, me tornando adulta e fazendo tutoriais, né, principalmente de coisas geeks e nerds no início da minha carreira. E depois fui montando a minha casa e compartilhando com as pessoas como fazer as coisas em casa. E aí, no meio dessa jornada, eu fui descobrindo esse prazer de ver coisas que seriam descartadas tomando uma vida nova. E comecei a me conectar também com a sustentabilidade e entender melhor a importância disso, né? De quantas coisas a gente produz. Aí olha para o que a gente já tem e fala, velho, joga fora na nossa casa, que é o planeta Terra, né? Porque parece que porque a gente botou no saco e botou para fora de casa, aquilo não está mais na nossa casa. Mas eu fui me conectando com essa ideia e entendendo a importância de reolhar para as coisas mesmo e de achar a beleza naquilo que ninguém está vendo. Isso se tornou uma coisa que eu comecei a me conectar muito, sabe? E também porque eu sempre vi as pessoas muito se sentindo reféns do dinheiro para ter um lar aconchegante. E eu fui vendo que a importância do lar, né? Que é o lugar onde a gente dorme e acorda todos os dias. Então é onde a gente começa e finaliza a nossa mente todos os dias. Então, a importância desse ambiente ser bonito, ser bem cuidado, nos lembrar
tanto do nosso propósito ser um resgate para nossa própria mente, né? Que é um cavalo selvagem. Então, a casa, que é esse primeiro ambiente em volta de nós, ele é muito importante. E eu fui entendendo isso. E eu fui percebendo que eu conseguia fazer isso com muito baixo custo. Chegar em ambientes chiques, bonitos, bem cuidados, trazer a beleza de uma forma com mais baixo custo. Então eu comecei a compartilhar sobre isso, e isso começou a tomar uma proporção na internet. Então acho que o propósito do meu trabalho é muito esse, assim, sabe? Que as pessoas consigam não se sentir tão reféns do dinheiro para morar em lugares belos e também descobrirem os artistas dentro de si mesmo, porque eu acredito que todo mundo tem essa coisa da criação, do artístico, mas a gente tem muitas camadas na frente, né, o nosso sinalizador interno que fica nos boicotando, e aí por isso a gente não traz isso para fora. Então acabou se tornando um propósito. Mas na minha jornada, eu cresci rápido na internet, e eu falo que para aquela menina de 22 anos, eu conquistei as coisas que eu queria, que o mundo podia me dar muito rápido. E eu falo que foi a coisa mais triste que pôde acontecer, era eu estar ali com 22 anos, com sucesso, entre muitas aspas, né? Sucesso do mundo, assim, e com um coração muito vazio. E a partir daquele momento eu comecei a me questionar, tipo, deve ter outro jeito de viver, deve ter outra coisa para buscar, porque eu tinha conquistado o reconhecimento que eu achava que ia me trazer uma felicidade interna, e aquilo não aconteceu, né? Eu até te falei que você estava em Las Vegas agora, né? Que a minha primeira grande epifania foi lá no Grand Canyon. Tá, a gente já vai entrar nisso. Então vamos lá, vamos entender. Então você era uma influencer da primeira geração. Da primeira geração da YouTuber, internet. né? Que era YouTuber. Tá. E aí você tinha 22 anos. Não, aí já tinha, tipo, comecei com 22, mas aí eu já tinha... Ai, nem sei direito a cronologia, mas uns 26, talvez. Tá, e aí você ficou famosa. Ah, defina famosa, né? Mas, tipo, tive um reconhecimento na internet. Tá, milhões de seguidores, um reconhecimento, e aí tava ganhando dinheiro também, imagino. Então, basicamente, você tinha dinheiro e fama. Isso, isso. E naquela época, muito mais ainda do que hoje, hoje ainda tem muito isso, mas acesso, né? Porque, principalmente a primeira geração, a gente teve muito acesso a tudo. Todo lugar que você quisesse ir, toda coisa que você quisesse ter, as pessoas te davam. Muito mais do que hoje, porque tinham poucos, né? Tá, então você ganhava tudo, ia em festas, shows, eventos. Você virou uma celebridade, é isso. Resumindo. Sei lá, Então, tipo, você queria uma bolsa da Louis Vuitton, você falava, ai, gente, tô querendo uma bolsa. Tum, ela aparecia na sua casa. Eu nunca fui essa pessoa das marcas, mas coisas muito menores, vai. É que eu nunca fui uma pessoa de marca. Tá, eu tô dando um exemplo que o nosso público feminino vai entender aqui. Ou bolsa da Chanel, pronto. Então, uma bolsa da Chanel. Pode ser. Que falo que é a mais cara de todas. Você falava assim, ai, meu Deus, eu queria ter uma bolsa da Chanel. Aí, pum, vinha lá o tal do recebidos, não é isso? E principalmente acesso, Ale, porque pra mim, eu achava que eu ia ser muito feliz quando eu pudesse fazer as coisas, sabe? Então, um momento muito marcante pra mim foi lá em 2016, talvez, 2015, que eu fui chamada para ir para Las Vegas, ganhando uma grana para estar lá, uma boa grana em dólar para estar lá, com a viagem toda paga, convidada pelo marketing de Las Vegas, então todos os melhores passeios, Cirque du Soleil, tudo que eu queria ver, eu tinha acesso, ganhando uma grana para estar lá, sobrevoando o Grand Canyon de helicóptero, e eu olhei... vários helicópteros. É muito engraçado que o Grand Canyon é tão grande que quando você vê os helicópteros voando parece umas formiguinhas. Parece que é uma mosca. Você só escuta que é um helicóptero por causa do barulho, mas é uma mosca voando numa imensidão. E o Grand Canyon, ele é tão grande que ele é maior que a cidade de São Paulo, pra vocês terem uma ideia. Ele é um buraco no chão, uma cratera, maior do que São Paulo inteira. E é lindo, né? E é de tirar o fôlego quando você tá lá. E você foi andar de helicóptero. Eu queria andar de helicóptero, mas estava custando $600. Então, tá vendo? A gente tinha ganhado isso aí. Acesso, né? E aí, então era um grande sonho. Eu tava realizando algo assim que pra mim naquela época era muito grande, assim. Era tipo, nossa, eu tô vivendo o sonho, sabe? E aí eu me lembro que quando eu tava lá em cima, naquele helicóptero, eu olhei pra dentro, pra fora, pra dentro, olhei aquilo tudo e falei... Meu Deus, o que eu tô sentindo aqui é a mesma coisa que eu sentia no pátio do colégio. Tipo, não importa o que muda, tem algo que habita aqui dentro
que é a minha forma de experienciar. E eu percebi que, tipo, isso, assim, eu tinha picos de euforia com as coisas, que legal, não sei o quê, mas lá dentro tinha alguém que era dentro de mim a coisa, sabe? Foi a primeira vez que eu lembro que eu olhei assim, eu falei, Deus, algo de errado não está certo aqui. Eu preciso entender algo mais sobre essa experiência, porque eu quero ser feliz e as coisas que eu tô achando que vão me trazer felicidade não estão me trazendo. Foi isso em 2015, mais ou menos, 2016. Tá, então vou até resumir de novo aqui. Então, beleza. Então você tinha fama, você tinha dinheiro, você ganhava tudo, você tinha acesso às melhores experiências da vida, tudo de graça a qualquer momento e ainda ganhava. Gente, também não é uma proporção gigantesca, né? Mas sim. Não, mas é isso. Tá. É que é estranho ouvir você falar isso, mas acho que é isso, sim. E aí você tinha tudo e em determinado momento você percebeu que mesmo tendo tudo, ainda tinha um vazio muito grande e talvez uma falta de sentido ou propósito te incomodando. Eu percebia que a régua mudava, entendeu? Quando eu chegava no objetivo, a mente falava, não, então agora eu quero 2 vezes isso. Eu quero 3 vezes isso. Não é ainda porque isso não é isso com isso. Tipo, não, então tinha que ser isso mais o não sei o quê, mais o não sei o que lá, sabe? Teve uma vez que eu tava no meet and greet da Britney Spears, tipo, lá, nessa mesma viagem. O meet and greet, pra vocês entenderem, basicamente é um encontro íntimo com um artista, no caso Britney Spears, que vocês devem conhecer, que foi uma artista gigante pop mundial, não é? Tinha tipo 3 pessoas, tipo, era um negócio difícil de ter acesso, eu tava lá. E eu comecei a perceber isso e ficar muito em crise, mas muito em crise, assim, de falar, tem algo errado, eu preciso entender. E eu não tinha muito essa coisa da espiritualidade. A minha família, a gente era batizado, entre muitas aspas, católico, mas não tinha hábito de ir à igreja nem nada. Não tinha essa coisa de Deus, não era uma coisa falada em casa, não orava, sabe? Eventualmente na Páscoa, no Natal, a gente falava de Jesus. Mas eu também não me conectava via religião, eu ficava meio perdida, sabe? E a gente não falava tanto da espiritualidade de uma forma como a gente fala hoje, que é essa forma mais aberta, que é o que eu acredito. Eu sou capaz de beber em qualquer fonte hoje em dia, sabe? Eu acho que qualquer religião tem um fundo ali de verdade, todas as vertentes têm um ponto de vista que faz sentido pra mim. Então, eu não tenho religião hoje, mas essa busca por Deus começou a ficar... Esses questionamentos todos começaram a ficar muito latentes nessa época, sabe? Eu acho que é até legal falar isso, porque já que você usou a palavra acesso, né? Eu acho que isso é muito legal porque a gente está vivendo um momento de acesso das múltiplas possibilidades da espiritualidade. Hoje você consegue num templo xamânico, você consegue num terreiro de Umbanda, você consegue visitar o candomblé, você consegue se consultar com uma entidade, um preto velho ou uma entidade alienígena, né? Você consegue ter acessos múltiplos hoje de praticamente qualquer vertente espiritual e religiosa, que é uma coisa que 10 anos atrás já era mais difícil. Ou você ia ter lá o centro espírita kardecista, né, já mais dogmático, ou você ia ter o terreiro de Umbanda, que aí, para você chegar lá, já era uma coisa bem mais fechada do que é hoje, né, não era tão aberto igual é, e tão acessível igual é hoje. Uma prática xamânica, eu acho que há 10 anos, como é que você ia encontrar um centro xamânico para viver um ritual de expansão, de consagração de ayahuasca mesmo? Era uma coisa... Eu lembro que eu ouvi falar de ayahuasca há 10 anos atrás. Nossa, era tipo que era uma seita oculta. De uns caras muito loucos, uns bicho grilo maluco, assim, que não mexa com essas coisas, você vai se perder com algo que você não conhece, você tá brincando com forças do desconhecido. Não, 10 anos talvez não, talvez 15 anos, vai. Uns 15 anos atrás, lá pros anos 2005, assim. Né? A gente não tinha o acesso igual a gente tinha hoje, né? Que eu acho que é a maravilha que a gente está vivendo desse despertar da espiritualidade livre, universalista. E eu acho que a internet tem um grande papel nisso, né? Vocês, inclusive. No Brasil, com certeza, vocês. Eu acho que a gente não tinha a chance de ver um representante de cada vertente falando
Seja no próprio vídeo, seja no podcast. Pra você saber o que era um banda, sei lá, você tinha que ir lá. Você não conseguia ter um primeiro, nossa, isso fez sentido pra mim, deixa eu seguir o cara no Instagram, deixa eu ver. Aí você vê vídeos de, sei lá, retiros anteriores, de processos anteriores, você fala, isso me toca, e aí você vai se aproximando, aí de repente você manda uma pergunta na DM. E meu professor de Vedanta, que eu estudo Vedanta hoje, foi assim que eu me aproximei, tipo, vê um vídeo ou outro, fica uns 3, 4 meses ali observando, aí troca uma DM, vê a pessoa dá uma resposta que, isso aqui fez sentido pra mim. Então hoje a gente tem essa possibilidade de conhecer as coisas sem precisar se jogar de uma vez, sabe? E entendendo e se afinizando, ver as pessoas falando em vídeos e tudo mais. Eu acho que isso é muito positivo hoje na internet. Não tem só coisas negativas, né? Às vezes a gente fala muito das coisas negativas da internet, mas eu acho isso incrível. Esse acesso. Assim. E tem essa polêmica, né, das coisas negativas da internet. Eu acho que as coisas positivas, elas sempre se sobressaem, na verdade. Eu também tenho essa visão. E eu acho que mesmo o lado negativo da internet, ele também é uma expressão, né? É uma voz que está sendo falada ali. Às vezes eu faço algum comentário em algum reel que eu vejo no Instagram e eu vejo que as pessoas elas não entendem, por exemplo, e começam a vir para cima, me atacar, e aí eu acho fantástico, porque as pessoas elas manifestam uma raiva, um ódio assim tão incrível. E aí às vezes eu respondo uma pessoa ou outra, mas você vê que começa a gerar um movimento assim de catarse, em que todo mundo se manifesta. E aí uma pessoa que odeia você pela primeira vez, aí já várias outras começam a te odiar em seguida, assim. É um movimento muito interessante isso, assim, disso. Eu acho muito legal. Mas, assim, ao mesmo tempo, assusta, né? Porque tá descortinando as sombras exatamente internas das pessoas. Eu acho isso. Né? E quando a gente tá no meio da fase, né? Porque eu acho que a gente vai em ondas, vai em fases. E aí, às vezes, no meio da fase, até as pessoas perceberem, tipo, nossa, começa a atacar. E agora as pessoas começam a perceber, nossa, acho que dentro desse próprio movimento tá tendo ataque. Ah, tá tendo ataque. Então, peraí, agora vamos limpar isso. Né, todas as militâncias também rola um pouco isso. Primeiro, todo mundo concorda com uma certa coisa. Aí depois você fala, não, mas peraí. Isso aqui tá mais com cara de ataque do que de limpeza. E aí começa a rever. Então, acho que se você está dentro da fase olhando, às vezes pode parecer uma coisa muito negativa. Mas, em geral, depois você olha e você fala, isso serviu para as pessoas se darem conta disso, trazerem isso para fora, se analisarem, enfim. E vai passando, né, de momentos em momentos, assim. Mas vamos voltar para sua fama, então. Vamos. Então, jovem famosa, bem-sucedida, com dinheiro, reconhecimento, os melhores artistas, as melhores viagens, as melhores marcas, tudo certo. Recebendo tudo, vivendo o sonho que as pessoas querem viver. E aí você se encontrou num lugar escuro e vazio. Isso é o que a gente pode chamar da depressão das celebridades, que é o que assola. Porque tá tendo meio que um surto agora. Tem lá o padre, eu não lembro qual padre, acho que é o Fábio de Mello. Parece que teve um surto também agora de depressão profunda. E aí ele mesmo foi a público e se manifestou. Aí teve o caso do Whindersson também, que se internou. E aí a gente vira e mexe, a gente vê artistas, né, famosos celebridades que têm tudo, né, e que daí não tem motivo. Não tem motivo. Todo mundo fala, mas por que motivos, né, você está vivendo uma depressão profunda? Você tem tudo, você tem fama, dinheiro, tudo a seus pés. Como você pode entrar em depressão? As pessoas não entendem, não é? Então, é esse lugar que você se viu? Acho que sim. Aí, assim, eu acho que tem várias camadas desse assunto. Vou entrar nas que eu percebi dentro da minha jornada. E eu não acho que nada é verdade absoluta, né? Mas vou compartilhar um pouco do que foi a minha visão sobre tudo isso. Eu acho que, primeiro, nessa geração, digo assim, os últimos 20 anos, esse tempo que a gente tem de internet, a gente demorou muito para se mostrar de forma vulnerabilizada. Perfeito. Então, eu vou tirar esse recorte, né? Não sei o que aconteceu lá na época da Marilyn Monroe, sei lá. Mas eu tô falando assim, vou dar um geralzão sobre como foi a minha experiência crescendo como alguém com visibilidade na internet, né? Eu acho que a gente demorou muito para
para ter um ambiente na internet onde a gente topava se vulnerabilizar. Eu não sei exatamente por que motivo, porque eu não acho que ninguém dizia que eu não podia me vulnerabilizar. Mas a gente criava um mundo perfeito, a gente só compartilhava os lados bons. Ninguém sentava, hoje eu faço isso, sentar no stories e falar, mano, hoje tô toda errada. Tipo, tô triste. Por quê? Não tem motivo, oscilei, tô triste. Né? Ou aparecer bonita, aparecer feia, aparecer arrumada, desarrumada, aparecer no dia que tá inchada, no dia que não tá, e poder falar sobre isso. Enfim, então a gente viveu uma era ali nessa época, onde pra mim foi a minha maior... Não vou chamar de depressão, porque acho que depressão precisa de um diagnóstico, mas onde eu me sentia muito triste. Tinha essa coisa de... Não batia a pessoa que eu demonstrava com a minha vivência real. Uhum. E aí eu tinha que ficar sustentando um personagem. Mas é lógico que assim, isso é uma visão que eu tenho depois de muita terapia, é a visão que eu tenho hoje. Na época, eu não estava olhando para isso e falando, estou sustentando. Era só o que eu era. Tipo, alguém que não via os próprios defeitos e ia atropelando a vida, ia fazendo as coisas e trabalho. Não tinha espaço para essa vulnerabilidade dentro da internet. E isso é muito nocivo, isso é muito... Porque todo mundo tem, né? Uhum. Então, quando a gente não mostrava isso, eu acho que era mais tóxico. Mas eu acho que, né, pegando por que os artistas ou as pessoas famosas talvez caem nesse lugar, porque ninguém tem autoestima, assim, se você não tem espiritualidade, isso é a minha visão hoje, é muito difícil você ter uma autoestima, um alto valor. Porque ser humano, só ser humano, sem a espiritualidade, não cabe uma autoestima encaixada. Você tá entendendo o que eu tô falando? Tipo, a gente não é capaz de receber isso que o mundo tá dando pra gente. Deve uma sensação de culpa, de... Eu não me acho... eu não me acho boa, então por que as pessoas estão querendo me seguir? Tem um lugar que não tem autoestima pra receber isso, sabe? Então começa um processo muito confuso de crise do impostor. Tipo, eu não penso isso sobre mim, porque as pessoas estão pensando isso sobre mim. Não sei se é tão fácil de entender isso. É fácil de entender isso, Ale? A gente desenvolve mais. Mas a sensação é essa, assim, ficava um conflito entre o que eu penso sobre mim e o que o mundo tá dizendo que eu sou. Então começa uma grande crise do impostor e como a felicidade não estava de fato nessas coisas que eu estava recebendo, eu me sentia muito culpada. Eu tô tendo as coisas e não tô ficando mais feliz. Eu tô mudando o parâmetro, querendo, sei lá, se chegou em 100 mil, eu quero 200 mil. Se um vídeo bater 1 milhão, eu quero 2 milhões. A minha mente não tinha a capacidade de reconhecer aquilo e curtir esse processo. Eu sempre ia para um próximo patamar e esse medo de descobrirem que eu não sou perfeita. Então, acho que as pessoas que têm exposição, principalmente antes dessa geração agora que está um pouco mais vulnerável, passavam muito por isso, sabe? Parece que você não pode... ser um ser humano cheio de defeitos como qualquer outro, sei lá, não sei. E aí eu acho que eu me escondia um pouco atrás disso. Isso foi muito complicado pra mim. Foi muito difícil o meu processo. E eu acho que tem isso, assim, né? Das pessoas que crescem na visibilidade. Dá um nó na cabeça, sabe? Porque você é só mais uma pessoa, tipo... É muito, muito complicado. E principalmente eu acho que descobrir que isso que o mundo está querendo não te traz felicidade. Então é o quê? Sabe? E enquanto você não vai para a espiritualidade, não bota algo no lugar, né, não encontra algo genuíno, parece que você fica meio perdido, assim, sabe? Fez sentido? É difícil responder essa pergunta. Sim, o que eu acho, assim, que eu posso tentar traduzir disso é o seguinte: a gente cria uma percepção nossa com base nas críticas e nas formas como as pessoas podam o nosso amadurecimento. Então, por exemplo, vou pegar o meu caso aqui. Eu fui muito podado a minha vida inteira. Sempre falaram pra mim que você não tem maturidade, tudo que você começa você não termina, você não é bom bastante, você não consegue fazer isso, as pessoas não gostam de você. Eu sempre ouvi isso a minha vida inteira. Aí quando eu comecei aqui nesse programa, esse programa começou a fazer sucesso, e aí as pessoas queriam tirar foto comigo, eu não queria fazer foto com as pessoas. E aí tem uma história que eu já contei algumas vezes, que aí é até legal porque você foi lá no outro podcast. Antes desse podcast eu montei um outro podcast, certo? Que eu não vou falar o nome aqui, mas eu montei um outro, que também fez sucesso. E aí teve uma vez
eu ficava nos bastidores, tá? Eu ficava fazendo o corte das câmeras, eu ficava montando luz, eu fazia as câmeras, fazia o corte. Aí teve uma vez em que os convidados desmarcaram lá no outro podcast. E aí tinha o apresentador do podcast que sentava lá, ele apresentava sozinho, e eu era sócio dele, eu ficava nos bastidores. Aí os convidados faltaram nesse dia. A gente ia gravar 2, os convidados faltaram. Aí eu falei pra ele o seguinte, falei assim, ó, já que o convidado faltou, por que a gente não grava programa a gente? Eu e você, a gente pega um tema qualquer, um tema geek, nerd, tipo viagem no tempo, falar de Star Wars, e já que não tem convidado, a gente grava a gente. Não é? Normal. Aí ele falou assim pra mim, peraí, você não tá achando que você vai sentar na mesa, né? Tipo, você não tá achando que você vai falar, né? Daí eu falei, não, de forma alguma. Eu vou ficar no meu lugar. Daí ele falou, porque, né, esse meu sócio falou assim, não, porque você não sabe falar. Você não tá preparado para sentar na frente de uma câmera. Quem fala aqui sou eu. Você não tá achando que você vai aparecer, né? Que você vai falar. Daí ele falou, não, claro, me desculpe, me perdoe, com certeza. Eu vou voltar para o meu lugarzinho e vou ficar escondido atrás das câmeras. Então, para mim, entrar aqui e aparecer foi um contraste nos meus primeiros meses. E aí, quando a gente foi no nosso primeiro evento e as pessoas faziam fila para fazer foto comigo, me bateu um pânico. Eu falei, o que essas pessoas estão querendo fazer foto comigo? Eu não sou ninguém. Eu sou o cara que não posso sentar na mesa para falar. Na verdade, o que é isso? Eu me identifiquei com um personagem que impuseram na minha vida. Eu me identifiquei, eu comecei a viver o personagem do Alê fracassado, que não é bom bastante, que as pessoas não querem ver, que não sabe falar, que não sabe se portar e que não pode sentar na frente de uma câmera. Eu vivi esse personagem. Então, na hora que eu vi que as pessoas... engraçado que as pessoas até hoje falam assim, ai, Ale, eu sei que você não gosta, mas eu posso fazer uma foto com você? Não, eu amo fazer foto. Pode fazer foto, vai aqui, me abraça, tá tudo certo. Mas foi uma fase de amadurecimento em que eu tive que romper a crença com o personagem que eu tinha adotado para mim do Alê fracassado. Eu falo isso nas minhas palestras hoje mesmo, porque o meu maior medo que eu tinha na minha vida, o que era? Falar em público. Daí você imagina, a gente fez evento agora para 600 pessoas. E com 600 pessoas na minha frente. É um público, não é? E eu me sinto absolutamente pleno e realizado. Então, isso que você está falando da síndrome do impostor, o que é? É quando você se identifica com uma limitação que impuseram a você. Isso que eu sei que eu estou falando agora, todo mundo que está assistindo, em algum nível, exatamente, vive isso. Em algum nível, mulher principalmente, nossa, eu tá tendo tanta mulher, em algum nível, a menina tá lá brincando e a mãe fala, para com isso, menina, sai da rua, quem você tá pensando que é? Você não é moleque para ficar brincando na rua com esses meninos, você tá toda suja, aí, com essas roupas toda largada, você não se porta como uma menina, como uma princesa da mamãe. E aí a pessoa nasce com aquela carga de se sentir... Eu sou errada, em algum nível eu sou errada. Exatamente isso. É exatamente isso, todo mundo tem isso, então não importa quem seja, pode pensar na maior pessoa, celebridade, músico, ator, não sei o quê, todo mundo vai ter um fundo disso. E só que como a gente está numa sociedade onde não se mostra o outro lado, a pessoa fica até com medo, tipo... Fica nesse paradoxo dentro de si mesmo, que é, nossa, estão adorando um lado meu, mas o outro ninguém conhece. E outra camada também que eu acho que é muito complicada, é que a partir do momento que você tem qualquer tipo de projeção, não digo nem fama, mas até tipo assim, um empresário muito bem sucedido. Qualquer pessoa que tenha sucesso dentro do mundo, algo que se destaque em relação às outras pessoas, também, e aí quando você vai falar de fama, ator, cantor, youtuber, seja o que for, isso se agrava ainda, é que as pessoas têm uma ideia pré-concebida, e isso vai isolando a pessoa.
Tipo, eu comecei a sentir que conhecer pessoas, qualquer pessoa, você vai num rolê e aí a pessoa te conhece, vai pegar teu Instagram, aí tem um número ali. Uhum. Aí você já deixa de ser uma pessoa normal na cabeça da pessoa. E isso te isola. Em algum lugar, a pessoa já tem uma ideia pré-concebida, ou às vezes um interesse, deixa de ser normal. E assim, o que faz a gente feliz, na verdade, é ser humano, é troca ser humano para ser humano. É só isso que faz a gente feliz, pelo menos a minha visão hoje. Então você vai sendo destituído disso. Quanto mais projeção você tem, mais as pessoas têm uma ideia pré-concebida sobre você. Todo mundo tem ideia pré-concebida sobre todo mundo, mas se agrava quando você tem um tipo de projeção. Então eu acho que isso vai causando uma depressão, sabe? Qual a sua base de seguidores hoje? Hoje nem é tão grande, mas ela ficou muito grande, muito rápido. Hoje no Instagram tem 1 milhão, no YouTube tem 2,5 milhões. Uhum. Então, assim, não é nem que tem 10 milhões, mas eu fui da primeira geração, onde não tinha isso, né? Então, bateu 1 milhão de seguidores na época muito rápido. Isso foi muito interessante também no meu processo, que conforme eu fui mudando e me permitindo mudar, eu vi a minha rede esvaziando e chegando novas pessoas, esvaziando e chegando novas pessoas. Foi um momento de muita coragem, assim, quando eu percebi que ou eu vou ter que ir para dentro, ir para a espiritualidade e assumir essa minha transição e me permitir ser quem eu vim para ser e não quem a rede quer que eu seja, porque tem um momento que a rede começa a querer que você não mude, né? Por exemplo, eu amo que você faça do it yourself. Faz do it yourself pro resto da vida. Eu amo que você fala de coisas geeks. Fale de coisas geeks pro resto da vida. E de repente você já mudou e você tem que assumir isso. E aí muitas pessoas vão sair. Então nos últimos 4, 5 anos eu passei por um processo de muita mudança e muita gente deixou de seguir. Eu olho os números, é muito interessante. Porque saem por semana 3 mil pessoas e chegam 3 mil pessoas. Uhum. Porque eu vou mudando e as pessoas vão mudando a identificação. E isso é um passo de coragem para quem tá na rede, né? Sair da brisa do quero ser maior e entrar na brisa do eu quero me conectar. Eu quero me permitir ser quem eu sou e me conectar com essas pessoas que estão aqui, sabe? Então eu venho passando muito por esse processo. E é isso, eu acho que o motivo da depressão são esses fatores acumulados. O isolamento que vai gerando, você já não saber mais se a pessoa tá te admirando por quem você é ou por quem ela vê na internet. Muitas pessoas deixam de achar que tem acesso a você, muitas vezes. Não vou mandar, ela recebe muitas mensagens. Aí não manda, sabe? Uhum. Então, eu acho que vai acontecendo um processo de isolamento em qualquer pessoa que tenha projeção e a pessoa escondendo as próprias vulnerabilidades, muitas vezes. Isso é um processo tóxico, né? Tá, explica para nós, para quem está assistindo, o que é uma vulnerabilidade dentro do ponto de vista de rede social. Tá. Acho que são várias, né? Mas, primeiro, você poder ser sincero com como você está se sentindo naquele dia. Tá, o que você quer dizer com isso? Tô bem, tô mal, tô alegre, tô triste, tô me sentindo bonita, tô me sentindo feia. Porque a gente oscila, né? Uhum. E aí, hoje, graças a Deus, eu consegui também fazer uma opção na minha vida que eu não faço publi sempre. Uhum. Fazer menos. Porque tem isso também. Quando você cresce nas redes sociais, você precisa fazer uma quantidade grande de publis para você se sustentar daquilo ali. Então você não vai falar, tô triste no meio da publi. Então acontece muitos processos tóxicos de você ter que estar feliz que você tem uma publi para postar naquele dia. Uhum. Então hoje, graças a Deus, eu consigo ter espaços muito grandes e viver as minhas oscilações e não ficar fazendo várias publis todos os dias. Mas eu acho que é isso, você poder dizer o que você está sentindo. Eu, trabalhando com arte, consegui colocar na arte daquele dia o que eu estou sentindo. Um dos vídeos fixados no meu perfil é um dia que eu estava muito mal. E eu começo perguntando, oi, tudo bem? Vou te responder isso em forma de arte. Aí eu pego os cabelos do box do banheiro e boto num quadro e começo a fazer, falando, mano, tô mal, briguei com meu melhor amigo, meu pai tá com Alzheimer, tô sentindo isso, enquanto eu tô fazendo o quadro, botando as camadas todas. Então aqui eu te respondo, eu vou botando uma camada em cima da outra. E aí, tudo bem? Então você fez um quadro com cabelos do box. Fiz. Fiz, tá lá no meu perfil fixado, pode ver. Comecei o quadro, né? Ele é a primeira camada, depois tem muita coisa em cima. Uhum. Mas é isso, né? Não é porque eu tô aqui alegre com um sorriso no rosto que eu tô, oi, tudo bem, tudo bem. A gente pode estar alegre, feliz, tipo assim, e nossa, meu pai tá doente, o boleto pra pagar, não sei o quê. É muito flat quando a gente fala tudo bem. Eu acho que é uma coisa muito tóxica na nossa sociedade, inclusive, esse cumprimento. E aí, tudo bem, tudo bem.
Isso que você está falando é interessante, porque eu estava vendo um estudo lá nos Estados Unidos em que eles olham os desenhos das crianças para analisar o nível de saúde mental ou de estado emocional mental em que elas estão. Mas é que essa ideia surgiu, na verdade, eu acho que foi isso, tá? Surgiu com um caso que teve nos Estados Unidos de uma criança que saiu atirando dentro do colégio. Aí eles foram investigar a criança e aí olharam os cadernos lá, os diários, e viram os desenhos de ódio que essa criança fazia. Então, assim, a raiva emocional, o ódio, o medo que ela estava sentindo estava impresso nos desenhos. E eram desenhos, assim, eram horríveis, né? Desenho de morte, de monstro, crianças sendo... Eu não vou nem falar, mas assim, pedaços e coisas. Era um desenho feito à mão, no caderno, né? Mas eram desenhos horríveis. E aí o que a investigação percebeu? Que dava para prever que a criança ia ter um surto de violência por conta do nível dos desenhos que ela estava exteriorizando, ela estava colocando para fora, né, esse estado emocional interno através dos desenhos. E aí agora eles fazem isso. Então é meio que como se fosse uma linha de investigação para tentar evitar incidentes de crianças cometendo atentados em escolas. Então eles olham os desenhos das crianças para ver como é que está o nível emocional. Nossa, interessante isso. É muito interessante. E eu mesmo já fiz isso. Quando eu era mais novo, eu tinha um diário lá que eu fazia uns rabiscos estranhos, né? Na minha época mais difícil da minha vida. Então eu fiquei imaginando agora, né? Porque você falou que você pegou cabelos no box e jogou numa tela e começou a montar uma arte, né? Com um estado de tristeza, né? Ou uma sombra mais profunda. Eu acho que se as pessoas fizessem isso, assim, iam sair coisas meio assustadoras até, não é? Se eu fosse criar uma arte, né? Eu desenho, às vezes não desenho, mas assim, se eu fosse criar uma arte nos meus momentos de dor, assim, provavelmente sairiam peças de como é que arte moderna, não é? Abstratas. Abstratas de arte moderna, mas queriam assustar as pessoas. Não, mas isso é maravilhoso, isso. E é interessante porque, tipo, nesse quadro que eu chamei, né, do E aí, tudo bem? É muito louco porque você falou das crianças. A criança, quando ela está se desenvolvendo, ela teria naturalmente essa capacidade de se expressar, botar no desenho a raiva, o medo, não sei o quê. Mas também ela cresce com essa necessidade de querer o amor dos pais. Então ela vai mostrar esse desenho para os pais. E aí existe uma reação dos adultos em relação ao desenho estar bonito ou feio. E eu acho que a gente vai se privando de se expressar através da arte, porque na verdade a gente quer ser aceito. Então quando o brilho no olho do pai, por exemplo, é mais porque aquele desenho que está numa forma X, mais bonito, a criança também aprende não, vou desenhar dentro do padrão, porque o papai brilha mais o olho quando eu desenho dentro do padrão. Então eu acho que a gente vai substituindo essa capacidade de se expressar e de fazer arte de qualquer, né, com as nossas emoções, para querer fazer o bonito, que é o que vai fazer nossos pais nos amarem. Então isso é muito confuso. E o lance dessa pergunta, e aí, tudo bem? Na verdade é uma pergunta tipo, e aí, você tá produtivo? Não tá perguntando sobre as suas emoções. Entende isso? Tipo, a gente... hoje, se você pergunta pra alguém, e aí, tá tudo bem? Na verdade você quer saber, você tá produtivo? Você vai levantar agora, vai conseguir trabalhar? Ninguém quer saber o que você está sentindo nas suas camadas mais profundas. E a gente está o tempo inteiro sentindo muitas coisas em todas as camadas. Então eu acho que, aí voltando só para o ponto do que é a vulnerabilidade dentro da rede social, né? E como eu venho conseguindo me libertar e transitar de uma forma gostosa para mim dentro da rede social, é trazer tudo isso para dentro do meu trabalho, sabe? Para dentro do conteúdo que eu posto. Conseguir colocar esse emocional e não ser um robô. E aí, tá produtivo? E aí, não tá produtivo? Sabe? Conseguir explorar todas essas camadas e transformar em arte junto com tudo que eu tô sentindo. E eu estou tudo bem enquanto isso. Não é porque eu tô sentindo raiva, tristeza, tudo misturado, que eu não estou tudo bem. Eu estou aí, eu estou produtiva. E eu só hoje me permito acessar tudo isso, sabe? Olhar para tudo isso enquanto eu tô fazendo as coisas, falar sobre tudo isso. E é interessante que eu não falo...
isso que eu tô falando com você aqui, tá impresso no meu trabalho. Eu não falo para as pessoas, olha, vou botar todas as minhas camadas, não sei o quê. Mas o feedback das pessoas, muitas vezes eu recebo na DM depoimentos enormes, assim, nossa, eu não sei porquê, mas eu hoje consigo ver as coisas que eu tô sentindo muito mais. Eu consigo acessar mais as minhas emoções, porque eu acompanho o seu conteúdo. É interessante, sabe? Que eu acho que quando a gente se vulnerabiliza e a gente coloca esse tudão que a gente é junto nas redes sociais, a gente também provoca um processo de despertar sem necessariamente falar sobre isso, sabe? Tipo, vai gerando um... É tudo bem, eu sinto coisas. A gente só não tá falando sobre estar sentindo coisas e a gente tá dizendo tudo bem, mas na verdade tá todo mundo sentindo muitas coisas, sabe? Então, você, através da arte, através do do it yourself, que na verdade é faça você mesmo, não é? Que é essa coisa de você criar arte com coisas descartáveis ou sei lá, abandonadas ou lixo. Você gera uma reflexão emocional que conduz a pessoa para um próprio despertar. Porque, na verdade, é uma manifestação emotiva, sentimental, através da construção de algo. Que eu acho também agora, mas eu posso estar errado, mas eu acho que aquele negócio que os americanos fazem de ficar fazendo vaso, sabe aquele que o vaso fica girando assim, ó? Como é que chama aquilo? Cerâmica? É, fazer cerâmica. Uhum. Nos Estados Unidos tem muito isso. Chama olaria, eu acho que é isso mesmo. Nos Estados Unidos tem muito isso. Das pessoas irem fazer vasos para que aqueles vasos manifestem uma emoção reprimida da pessoa. É que tem uma cena muito clássica daquele filme, acho que é Ghost, em que os tal lá, acho que é o Patrick Swayze, a Demi Moore, eu não lembro mais, é um filme muito antigo. Mas eles estão tipo fazendo um vaso, assim, eles começam a se apaixonar e o vaso começa a voar em tudo que é lado. Mas basicamente a história é que essa expressão de arte, né, de fazer esses vasos, era uma forma de você dar vazão a um sentimento seu reprimido ali. Aí o vaso pode ficar meio torto, meio deformado, meio feio, ou pode ficar fino, ou pode ficar grosso. É uma emoção que está lá. Então é meio isso que você está fazendo, na verdade. Você tá olhando para as emoções através da arte, feita de uma forma descomplicada. Sim. E eu acho que o próprio processo, né? Por isso que eu falo que tem um lado muito bom e um lado muito ruim, né? De trabalhar com a internet, da internet em si. Eu passei por esse processo de... Cara, você tem que fazer um conteúdo toda semana. Pelo menos uma vez por semana eu tinha que postar conteúdo. Sim. E aí eu tive que entrar num processo de vencer as minhas próprias limitações, porque eu não queria que isso fosse um processo tão desgastante quanto era. Porque antes era, nossa, eu preciso ter uma ideia. Eu tive que descobrir uma criatividade fluida, uma criatividade... fluida, né? Um lugar mental onde eu preciso deixar as ideias virem, eu preciso olhar para as coisas e deixar que as coisas cheguem. O que eu vou fazer essa semana? Porque quando era eu sem a espiritualidade, sem propósito, tendo que ter ideias, era muito pesado. O que eu vou fazer, o que eu vou comprar, não sei o quê. E aí eu entrei num processo de, se eu preciso fazer isso, se isso é dármico, né? Se eu preciso fazer isso, eu preciso ficar atenta, porque de alguma forma as coisas vão também chegar. Então, passa num poste, tem lá uma escadinha descartada, que vem a minha ideia na cabeça, não, vou fazer isso, um altar de meditação, não sei o que, não, vou transformar. Então, as coisas, eu também tive que desenvolver esse olhar que fica com a mente aberta para o conteúdo que precisa acontecer na semana. E eu acho que criatividade é muito isso, você dá um passo para trás e ficar aberto. Existe algo para fazer com aquilo. A gente não é na força, sabe? Tipo, de manter a mente um pouco mais aberta e conseguir deixar essas ideias permearem, ver coisas que você não veria com a sua mente pensando, sabe? Tipo, dar um passo para trás e falar, não, pera, se precisa acontecer um conteúdo dessa semana, deixa eu ficar com a mente aberta. E aí, as caçambas começam a se revelar. Você falou isso. Eu acho muitas coisas na rua, mas é porque eu tô com a mente aberta para isso, sabe? Tá, mas quando que você percebeu que você estava caminhando para o seu despertar e que isso era espiritualidade? Que não era uma outra coisa? Eu acho que quando eu comecei a querer trazer propósito mesmo, no meio daquele limbo lá, que tava toda tipo, meu Deus, nada está fazendo sentido, não sei o que, mas a carreira tá rolando, eu vou o quê? Abandonar tudo e ir pro meio do mato? Não, eu vou ter que trazer propósito aqui para dentro. Eu vou ter que entender como fazer isso de uma maneira, como poder fazer o meu processo pessoal e espiritual com isso rodando, trocar a roda com o carro andando. Tá, mas qual era a cura que você buscava para você?
conseguir ter gratidão pelas coisas, eu acho, sabe? Porque eu tava ali com um universo de coisas incríveis e eu não conseguia me conectar com a gratidão das coisas, né? Com usufruir, por não ficar botando novas metas, tipo, é propósito, não sei. Mas quando que bateu isso? Quando que você percebeu que isso tinha um vazio, uma lacuna? Lá no Grand Canyon, lá que eu te falei. Ah, foi ali mesmo? É, naquela viagem eu comecei a perceber. Aí eu passei por diversas escolas, né? Comecei a buscar, participei até de uma semi-seita. Posso te contar isso. Comecei a buscar. Falar, mano, tem que ter resposta, tem que ter lugar pra estudar. Aí fui pro yoga, fui pra várias coisas. Caí numa escola existencial, na época, que falava muito sobre propósito. Tem pessoas que acham que são seita, que é uma seita. Eu tenho, sei lá. Não sei exatamente o que era, mas era uma escola existencial que eu passei, em cima de um curso em Milagres, sabe esse livro? Já ouviu falar desse livro? Claro, então, um curso em Milagres. Essa claro. escola era em cima desse livro. E aprendi muitas coisas lá, tem 2 lados aí também. Mas eu comecei a entender essa parada de tipo, ou você bota propósito no que você tá fazendo, ou você nunca vai ter essa sensação de satisfação. Sabe? E comecei a buscar de como colocar isso no meu dia a dia. E aí, primeiro eu entendi a propósito como uma coisa muito grande, né? Tipo, nossa, o propósito do que eu vou fazer. Eu vou levar isso para as pessoas, sei lá. E depois eu comecei a entender que o propósito era eu conseguir viver o meu dia a dia feliz. Era eu conseguir fazer o que tinha que ser feito numa sensação boa, conectada, tirar o medo, né? Tipo, exercer, começar a trazer isso para o meu dia a dia. Conseguir estar no meio do turbilhão, no trânsito, nas reuniões, lidando com tudo que eu tinha que lidar e trazendo esse conforto para o meu dia a dia, essa retirada do medo, sabe? Eu comecei a entender que era no pequeno, não é que o propósito é uma grande coisa que você tem que fazer. É você conseguir fazer de uma forma feliz, e feliz para mim não é sentindo alegria. É tipo, vivendo a emoção que tem que estar ali no dia, estar ali fazendo as coisas e botar propósito e de alguma forma despertar algo em quem tá recebendo o que você tá fazendo. No caso, meu conteúdo, mas poderia ser cachorro-quente, sabe? Tipo... Tá, então primeiro você entrou, então, é como se fosse uma escola iniciática, vamos dizer assim. É, uma escola de relacionamento. Eles diziam uma escola de relacionamento. Tá. É complicado falar disso, né? Porque o que define o que é uma seita e o que não é uma seita? Na sua visão? Na minha, É. o que define o que é uma seita é a partir do momento em que você entra. Primeira coisa, você já não pode mais sair. E se você sair, você tem que jurar uma lealdade, uma fidelidade ou um silêncio. E uma seita também, a que eu entendo, ele envolve uma devoção e uma entrega individual plena e completa. E numa seita também acho que envolve uma liderança, que deve ser adorada. Pelo menos esses são os padrões de seitas que eu vi, que eu li, que eu já estudei. Sempre tinha uma figura central, uma devoção, uma entrega e uma anulação. Você tinha que se anular. A partir de agora você entrou na nossa seita, a Madu, o Alê não existe mais. Agora você é o número 5044. Pronto, você vai virar um número aqui na nossa comunidade, vai trabalhar, vai obedecer e vai garantir. E é isso, acabou. Você vai ser uma ferramenta aqui dentro. E não pode sair mais também. Não sei se tinham todos esses elementos. Então, é engraçado, né? Porque assim como quando a gente fala de relacionamento abusivo, existem, tipo, as coisas chaves e grandes e existe o sutil. Tem relacionamentos abusivos que o cara não bate na menina, não sei o que, lá, mas de alguma forma a autoestima... Eu falei o cara, mas pode ser ao contrário também. Mas, tipo, entende? Tipo, você pegou e fez um desenho das coisas grandes. Mas existem várias camadas do sutil. E aqui eu quero ter muito respeito para falar sobre esse assunto, porque eu não estou dizendo a escola que eu passei era uma seita. Até hoje eu olho e fico, não sei. Não acho que os dirigentes eram pessoas más, mas eu acho, de forma alguma, inclusive, aprendi muita coisa lá, mas eu acho que o que define seita para mim é a experiência do aluno ou do participante. Porque, por exemplo, em nenhum momento era proibido sair, mas eu sentia culpa se eu fosse sair. Percebe? Então é pegar o mesmo desenho que você colocou e levar para o sutil. Em algum momento eu sentia, eu e muitas pessoas, que se eu saísse de lá eu estava abandonando Deus. É uma treta psicológica. Sutil, muito sutil. Em nenhum momento foi dito que você não pode sair. Você pode sair a qualquer momento.
Mas é construído de uma forma, Uma narrativa. como uma narrativa, como se ali fosse o acesso maior do conhecimento, o último. Você conhece o Curso em Milagres, então assim, o livro onde se baseava tem muito conhecimento. Então era tudo de forma muito sutil. Eu não posso dizer e falar mal, mas no efeito do aluno tinham coisas muito complexas. E outra coisa que para mim é uma característica de seita é a sensação de aqui a gente sabe uma coisa que ninguém mais sabe. Precisamos salvar o mundo. Somos especiais, sabe? Então, mas misturado com muito conhecimento verdadeiro. Então foi muito confuso. Eu fiquei 6 anos nessa escola. Tinha, sim, a coisa de você começar a trabalhar lá dentro. Tudo que você faz é lá dentro. Você mora com as pessoas lá dentro. Você namora com as pessoas lá dentro. Tinha muito bedelho dentro das relações dos dirigentes também. Mas, assim, eu não consigo definir o que era. Eu sei que eu aprendi muitas coisas sobre o conhecimento, mas essa visão de que o conhecimento está aqui e todo o resto sabe menos do que o que se sabe aqui, sabe? Isso, pra mim, é muito seita, sabe? Então, mas dentro dessa escola eu aprendi muito sobre o propósito e como botar o propósito dentro do trabalho. Mas ali ainda tinha uma visão muito de um propósito como uma coisa grandiosa. Tipo, coloque o propósito e o seu trabalho vai crescer. Então mistura o ego, né? Que é uma coisa assim, bote propósito e aí você vai crescer. Meio que uma confusão nesse lugar. Hoje eu já tenho uma visão do pequeno. Do pequeno, pra mim pode ser, mano, pouco. Mas se eu estiver fazendo com o coração e estiver levando um despertar, seja de qualquer forma, posso estar fazendo uma receita ou uma arte, eu quero levar, e o propósito para mim não é uma coisa grandiosa, é eu estar dentro do meu processo, conseguindo viver aquela entrega, pensando em quem está recebendo, fazendo o que tem que ser feito, tipo, é no pequeno, sabe? E eu acho que o pequeno traz grandes efeitos hoje, assim. Muito legal. Isso bate muito com o que eu entendo de propósito também. Para mim, o propósito, o que ele é? Na verdade, é uma energia interna de pacificação. É aquilo que você é a sua energia, em que você se harmoniza. Daí eu sempre falo isso, que o propósito não é o que você faz. O propósito é o que você é. É a energia que você emana, em que você consegue encontrar uma plenitude em si. E que não é algo grandioso, é exatamente isso que você está falando. Mas o que você... Tá, então nessa escola iniciática, ok, que a gente não vai falar nome nem nada... Qual que foi ali o caminho espiritual que você começou a trilhar e que começou a te abrir a mente e também te abrir os olhos? O caminho do Curso em Milagres, né, porque era tudo em cima disso, ele é muito o conhecimento meio que em última instância, ele é um treinamento de 365 dias, você faz lá todo dia, não sei o que, não sei o que lá. E ele propõe muito, segundo a minha experiência, porque deve ter várias formas de olhar para, assim como você tem várias formas de olhar para a Bíblia, qualquer livro iniciático, sei lá, vai ter várias formas de olhar. Mas para mim o que ele propõe é esse desvendar de não é porque eu estou vendo dessa forma que isso está acontecendo dessa forma. Então ele propõe que se você sentir qualquer emoção conflitante, raiva, medo, angústia, você pare e tome consciência de que isso é um filtro que você tá, a maneira como você está vendo, que não necessariamente essa é a visão das coisas, e aí você invoca uma visão com Deus para ver aquilo de uma forma encaixada, para você entender aquilo está acontecendo. Eu não preciso ver dessa forma. O Curso em Milagres, assim, estou tentando resumir, traz muito essa proposta de fazer um processo na sua mente para que você possa olhar para as coisas que estão acontecendo fora sem essas sensações de conflito. Né, e encontrar um olhar amoroso com Deus para olhar para as coisas. Então, qual foi a sua pergunta mesmo? Exatamente isso, né? Tipo, o que eu encontrei, né, nessa vertente e tal. Então, eu comecei a entender que era possível desarmar diante da maneira como eu estava vendo as coisas. Foi nessa escola que eu aprendi isso, e isso obviamente me acompanha até hoje, assim. Toda vez que eu tô muito em conflito, e hoje eu vivo outro processo ainda, mas nessa época, o desarmar, aprender o desarmar. Tô sentindo raiva, peraí. Convoca um lugar na mente, dá uma meditada, não sei o quê, e dissolver essas sensações de conflito. Acho que foi uma etapa muito importante do meu processo. Assim como você estava falando que você, quando pequeno, que a gente estava conversando antes, ficou meio away, sabe? Tipo, virou observador demais. Eu também acho que chega um momento que você tem que viver as emoções. Eu acho que ali o que eu vivi foi muito importante para eu aprender a desarmar, aprender que tem dá para você meditar sobre as coisas, pedir uma outra visão e ver as coisas de outra forma. Mas hoje no meu caminho eu já entendo que
feito esse pedaço do caminho, também tem uma hora que você tem que aprender a viver as emoções sem machucar. Que a gente tem que viver a raiva, a tristeza, a gente tá aqui para viver as emoções sem se machucar e sem machucar os outros, né? Então, acho que hoje é muito a etapa que eu vivo, sabe? Estar inteira com o que eu tô vivendo, seja a emoção que for, sabe? Mas eu desenvolvi essa capacidade de soltar. Seja qual o gatilho mental esteja vindo, eu desenvolvi essa capacidade, assim. Mas o que eu aprendi lá muito é isso, assim, de entender propósito, de entender que tinha outras formas de ver. Tirar o óculos, eu acho, sabe? E aí, como é que continuou o seu caminho? Então, aí em determinado momento eu entrei muito em conflito, porque lá tinha essa coisa de só o amor existe, muito namastê, muito gratiluz, assim. Comecei a ficar em conflito com isso, porque eu falava, gente, eu tô aqui treinando esse negócio há 6 anos e, tipo, as emoções continuam vindo, porque na proposta deles, segundo a visão deles, você poderia deixar de, tipo, mate o ego, sabe assim? E hoje eu não acredito nisso. Eu acho que o ego deve ser, no máximo, neutralizado e não morto, sabe? As emoções, elas vão continuar vindo. Você tem que aprender a lidar com elas e não ficar tentando parar. É tipo querer meditar e parar de pensar? Não dá. Se você ficar tentando parar de pensar, você não vai conseguir. Você até consegue parar de pensar, mas não é tentando parar de pensar, sabe? Porque eu lembro quando comecei a tentar. Era exatamente assim, meu Deus, eu tô pensando, não, eu tenho que meditar. Mas para de pensar, não, mas eu tô pensando. Mas eu não quero pensar nisso, eu preciso parar. Para, não pensa. Não tem como. É tipo você tá num lago que tá passando a água, e aí pra tentar parar a água, você fica batendo no fundo. Fica mais turvo, né? Tipo, não tem como. Então, eu comecei a entrar em conflito com esse discurso de você vai limpar a sua mente até que só o amor ficará. Você vai matar o seu ego. E comecei a ver nos próprios dirigentes também, coisas que, tipo, comecei a ficar em conflito. Eu falei, cara, não é esse caminho. Não é esse caminho, obrigada, me trouxe até aqui, tchau, não quero mais. E nessa altura eu tinha, tipo, eles eram meus managers já, tipo, de carreira, meus agentes, eu já fazia tudo lá, tudo. Ah, tá, você começou a viver uma vida totalmente conectada, assim. Totalmente. E aí, essa culpa de sair por, eles, né, te convencem de que ali é o conhecimento mais profundo que pode se ter. Então aí você fala, meu Deus, eu estou desistindo do conhecimento, parece, sabe? E aí eu tive que encontrar um caminho no meu coração que é falar assim, ó, aqui tem verdade e tem mentira. A parte que é verdade, eu quero. E se eu quero tá no meu coração, eu vou reencontrar um novo caminho. Deus está no meu coração, a espiritualidade está no meu coração. E se aqui tem uma verdade, eu não estou abandonando essa verdade. Eu vou encontrá-la, pois ela é verdade, através de outro caminho, porque a sombra desse caminho para mim não dá mais, né? E aí eu saí e em seguida eu encontrei Vedanta, que é o que eu estudo hoje, que são os textos védicos de 5.000, muito mais 1.000 anos atrás, que é o conhecimento mais tradicional da Índia. E eu vi que a parte verdadeira é igual e vai ser em qualquer caminho que tenha a verdade, né? E assim eu fiz, aí eu abandonei completamente, por muito tempo eu falei muito mal, assim, tipo, hoje eu tenho gratidão. E é isso, assim, passei a entender que o conhecimento, se você tem essa vontade no seu coração de encontrar o conhecimento, você vai encontrar. E as vertentes, elas não são verdades até o fim. Eu até tenho uma tatuagem aqui que fala disso, né? Eu hoje acho que a verdade que eu tô vendo é do ponto de vista que eu tô vendo. Eu vou andar mais um pouco e daqui a pouco eu posso estar vendo outra coisa. Para mim não tem mais a verdade, sabe? Tem partes de verdade em todos os caminhos. E hoje eu consigo usufruir de várias religiões, vários caminhos de conhecimento. E não tem mais espaço no meu coração hoje para falar isso aqui é 100% a verdade, sabe? Porque eu acho isso muito, muito complexo, eu acho isso muito tricky, sabe? Assim, é muito fácil você cair num próprio ego disso, de eu sei um negócio que os outros não sabem, enfim. Então, para mim, hoje, o meu próprio cinto de segurança em relação à espiritualidade é eu me ver aberta de falar assim, não, isso aqui faz todo sentido, mas deixa eu ver o que tem ali, e não rejeitar os outros caminhos só porque o meu tá fazendo sentido, sabe? E quais foram as práticas que você se aventurou, digamos assim, então, durante essa sua jornada? Depois que eu comecei a estudar Vedanta, porque o que eu sentia? Que eu já tinha tido muito acesso ao conhecimento de forma intelectual e muita terapia. Sim. Então, eu já tinha trabalhado bastante o emocional acessível.
né? A parte consciente do emocional e um tanto do inconsciente que a gente consegue acessar através de terapia, psicoterapia, assim, né? Uhum. E o conhecimento em si já tinha me trazido muitas coisas, mas eu percebia que existia um grande gap ainda entre o meu emocional na hora do gatilho, as minhas vivências dia a dia e todo o conhecimento que eu já tinha adquirido. Falei, cara, tem que ter outras coisas para explorar. Tá, você está dizendo, só para tentar resumir aqui, você está dizendo que você tinha a teoria Isso. da base do autocontrole, do preenchimento e do propósito, Isso. mas tinha uma desconexão entre o conhecimento teórico e a prática realmente vivida. Porque você tinha lá, digamos, um mantra para conseguir controlar uma emoção, mas quando ela vinha, ela explodia e você se descontrolava. Exatamente. Tá. E eu fugia das emoções. Tipo, eu aprendi esse caminho de tipo assim, se eu tô sentindo raiva, eu preciso parar de sentir raiva. Uhum. E hoje eu não acho isso. Eu fui entendendo que, na verdade, é você saber navegar nessa emoção, entender para que ela serve, que recado ela traz, usar todas as energias, não batumar, sabe, assim, nenhuma energia. E aí eu comecei a perceber esse conflito, falar, cara, eu não sei navegar, na verdade. O que eu tô tentando fazer é fugir. Quando vem a raiva, eu tô tentando desligar a raiva. Eu não tô sabendo navegar. E aí eu comecei a procurar outros caminhos. E aí um que eu me identifiquei foi o caminho do conhecimento indígena. Assim, eu vou falar Uni, porque nem eles mesmos, muitos chamam de ayahuasca. Pelo menos no caminho que eu faço, é muito chamado de Uni. Porque quando você fala ayahuasca, também tem outras religiões, né? Tem Daime, etc. Sim, enfim. Então, o caminho que eu me conectei e não sou... Nossa, fiz ayahuasca 1 milhão de vezes. Devo ter feito umas 6 vezes, mais ou menos. Uhum. Mas as minhas experiências através do caminho indígena mesmo, do Uni, da ayahuasca, me trouxeram visões muito poderosas de dentro sobre tudo isso que eu já tinha entendido intelectualmente, sabe? Uhum. E principalmente essa vivência, essa sensação da hora da experiência do que é fora da minha prisão mental. Né, essa experiência no corpo. Eu comecei a procurar dança, mexer o quadril, várias danças de cura, de soltar o psoas, né, que é aquele músculo que solta um monte de coisa de emocional. Então, eu comecei a procurar vários caminhos que fossem fora do cabeção, entendeu? Porque o cabeção já estava teoricamente iluminado, já tinha muito conhecimento e o emocional ainda não parecia que eu não vivia, e claro, não vivo até hoje, né? A gente vai andando nisso. E aí, o Uni foi uma prática que começou a me abrir muito, assim, sabe? Eu fiz umas 6 vezes, como eu falei, e parece que a cada ritual solta um pouquinho mais. E eu comecei a entender também que não existe mágica, né? Porque eu acho que durante muito tempo no caminho espiritual, a gente busca uma mágica, um negócio que vai resolver. Sim. Eu quero um negócio que vai resolver, que eu vou entrar aqui e eu vou sair sem medo, tipo, de uma vez. E não tem como, né? Então eu comecei a aceitar esses outros processos, rapé, Uni, muitas práticas como gelo, o Temascal, que é a tenda do suor, práticas xamânicas. Nossa, eu já fiz de tudo que vocês possam imaginar, assim, dentro desses rituais. E eu acho que cada um abre uma chavinha, sabe? Abre uma coisinha, cai você percebe uma crença, você consegue virar uma chave. Então eu não acho que tem uma coisa milagrosa. Eu acho que essas práticas vão nos abrindo. Agora, uma coisa que fez muita diferença no meu caminho aí nesse último ano foi um retiro que eu fiz de Vedanta, que foram 15 dias, e a proposta desse retiro me trouxe muitas respostas. É tirar todas as muletas do seu ego, assim. Todas as coisas de conforto, todas as muletas. Então, você gosta de dormir gostosinho, você vai dormir numa barraca. Você gosta de tomar banho quentinho, você tem direito a 1 balde de água gelada por dia. E você vai tomar banho, escovar os dentes, lavar a roupa, tudo vai ser com esse balde. Então, aí você vai comer, não vai ter talher. Arroz, feijão, salada, vamos comer com a mão. Então, são pequenas coisas que tiram as muletas nossas de diferenciação, de você ficar muito igual a todo mundo, desde roupa, o jeito que você vai dormir, o banho, não tem cabine pra você tomar banho, é um grande salão, assim, você e seu baldinho, e todo mundo tomando banho junto, mulheres com mulheres, homens com homens, separado, né? Mas... Sei, é tipo o Largados e Pelados. Quase isso. Vocês lembram desse programa? Né? Acho que existe ainda, Largados e Pelados, não é? É tipo isso.
Mas então você fica numa proposta de muita simplicidade, mas muita simplicidade. Acorda 4:30 da manhã, um frio do cão, você pega o seu baldinho gelado, vai tomar banho, aí depois vai subir a montanha, 45 minutos em Mauna, vai fazer a oração da manhã com o sol nascendo. Enfim, você passa por um monte de asceses e coisas que supostamente seriam tipo, nossa, que saco fazer esse esforço. Só que a sua mente vai sendo levada para um lugar de simplicidade que você vê. Eu experimentei sensações. Acho que as melhores sensações que eu já experimentei na vida, em vários momentos lá. E aí deu esse baque do, cara, o que eu gosto mesmo é do simples, na verdade. Eu tô confundida nessa ilusão de que eu quero muitas coisas e não sei o que, nananã. Mas, na verdade, eu quero conexão. Eu quero conexões reais e baixar minha própria bola, sabe, assim? Tipo, nesse retiro, eu tive muito... Você fica sem celular, óbvio, entrega o celular no primeiro dia. E vai passando por todas essas asceses, essas propostas de esforço ou de coisas que você vai fazer fora do seu conforto. E você descobre uma simplicidade que me transformou, sabe? Me transformou. Eu voltei, assim, me sentindo muito mais livre. Não porque eu não gosto das coisas, eu adoro as coisas, mas por saber que eu sou feliz sem elas. Então, acho que me trouxe uma capacidade de, cara, eu vou ser eu. E o resultado que der disso... Eu vou estar feliz se for com a casa que eu tenho, se for sem a casa que eu tenho, se for com... me deu uma sensação de liberdade mesmo, de não ter a sensação de ter que ficar lutando para manter o que me faz feliz. Eu adoro as coisas, eu adoro dinheiro, eu adoro casa, eu adoro carro, eu adoro roupas bonitas, eu adoro tudo isso. Mas me deu uma sensação de eu não preciso de tudo isso, sabe? E foi bem, bem profundo, assim, muita transformação. Eu tô processando ainda, né? Não faz tanto tempo, faz uns 40 dias que eu voltei de lá. Então, eu estou processando tudo isso e questionando cada vez mais fundo o que de fato me traz para a experiência de ser feliz. Porque eu acho que a gente entendeu muitas coisas sobre o que é ser feliz, a gente percorre muitas coisas do que a gente concluiu que é ser feliz, mas o quanto a gente está vivendo isso na experiência. Então, eu acho que essa é a minha busca hoje, sabe? Conseguir realmente questionar até o fim e viver o que me faz feliz e direcionar o mastro da minha vida porque de fato me faz feliz e não para as coisas que eu mesma acreditei, né? Ou que te convenceram de que você deveria acreditar sobre o que é ser feliz, né? Porque para nós homens aqui na minha geração, o que é felicidade para um homem de 40 anos que a gente foi ensinado, né, há 30 anos, 40 anos atrás? De que a felicidade é você ter um emprego estável ou emprego público para poder ter uma renda financeira sem crise e poder se aposentar. Era o que eu ouvia quando eu era criança. Eu falava assim para mim, Ale, felicidade é você ter um emprego estável e poder se aposentar tranquilo. Tá? E o resto da vida que tem entre isso, né? Porque entre você trabalhar e se aposentar, tem uma vida inteira. O que tem entre isso? Não, isso aí não importa. Não importa. O que importa é você poder se aposentar com com bom dinheiro e ter uma casa e ter estabilidade financeira. Quem está aqui assistindo, homens de 40 anos aí, por favor, escrevam se não foi isso que ensinaram para vocês, não é? Então o conceito de felicidade, ele é muito difícil, porque ele é muito ilusório e deturpado. Porque falam pra gente, tentam ensinar pra gente como a gente deve ser feliz. E não é do nosso jeito. Não é a felicidade que me ensinaram, não é do jeito que eu quero ser, nem do seu. E quem que tá feliz que te ensinou, na verdade, né? Assim. Então, eu não posso nem falar isso, né? Quem, tipo assim, se a gente observar mesmo, quem que tá feliz pra dizer o que é ser feliz, né? E a gente acredita em tantas coisas, né? Até, não, você precisa ter uma vida assim, 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 assim. Quando você vai botar no papel essa vida que você tem que ter, você tem que fazer muitos mil por mês, tá ligado? Pra você dar check nas coisas que você mesmo acreditou. Então agora você precisa trabalhar incansavelmente, sem parar, pra bancar o sonho que você mesmo acreditou e montou, quando na verdade, de repente, você podia estar lá no meio do mato, ganhando muito menos, vendo com muito menos e tendo uma vida mais simples, sei lá. E aí eu acho que cada um faz o que quiser com a própria vida, mas eu acho que é essencial esse questionamento, principalmente do quanto quem me ensinou a ser feliz está feliz. Porque é um passo de coragem. A partir do momento que a gente introjetou que algo é a felicidade, é um passo de muita coragem você arriscar outra coisa. Tipo, você fala assim, não, eu vou ver.
Talvez não seja, eu vou ver. Aí você tem que abrir mão do que você supostamente está garantido como felicidade, que na verdade não é. Mas é um passo de coragem, você dizer, não, eu quero ver. Se isso não é, se eu desconfio que isso não é, eu preciso soltar daqui para ir ver lá. E isso é um passo de muita coragem, é um passo que eu estou fazendo dentro de mim, né? Então, eu, em determinado momento, eu percebi, lá uns 6 anos atrás, que a minha rede estava muito voltada para crescimento. Eu queria crescer, eu queria crescer, eu queria crescer. Só que daí eu não estava me conectada comigo. E aí eu falei, não, se eu acreditei que felicidade é crescer, eu preciso questionar isso. Talvez seja até menos pessoas. Se eu tiver menos pessoas, mas eu puder estar sendo eu, no fim eu vou estar caminhando mais para minha felicidade do que criando uma rede gigante de pessoas que me admiram por alguém que eu nem sou, que eu construí em cima de um... Tá tudo totalmente perdido, sabe? Então são passos de coragem que a gente tem que ter. E não é simples, principalmente porque é uma sensação de arriscar. Na verdade, você não está arriscando nada, né? Porque você não ia chegar na felicidade com a ideia de felicidade que você tinha, mas dá uma sensação de risco. E eu acho que é o que a gente precisa fazer, é o que eu tenho buscado na minha vida, sabe? Me conectar com o que eu acho que é felicidade de verdade. E ela tem estado cada vez mais no simples. E, de novo, eu adoro as coisas. Eu não tenho problema nenhum com as coisas, com ter as coisas, com dinheiro, com viagens, adoro. Mas a sensação de eu preciso disso é muito complicada, sabe? Sim, você não é refém. Não, eu acho que essa é a busca. E a gente se confunde, né? Não é tão nítido dentro da nossa própria cabeça. Mas acho que a busca é essa, assim. Não ser refém. Até porque para confiar na vida, porque no fim a gente com a espiritualidade, o que a gente quer, eu acho? Conseguir... seja grato. O que é ser grato? É entender que as coisas estão onde deveriam estar e o que está chegando porque deveria chegar. Para a gente conseguir estar nesse lugar, a gente tem que ter um nível de desapego. Porque não precisa ser aquele resultado X. Pode, né? Confiar que o processo está acontecendo, que você está recebendo o que tem que receber. É um passo de coragem também. Então, para confiar, para se abrir para a espiritualidade, a gente tem que estar questionando tudo isso, eu acho, sabe? Nessa sua experiência, qual foi o momento mais intenso ou desafiador? Do quê? Nessa vivência que você fez? Da ayahuasca? Não, dessa Do quê? que você ficou isolada. Dos 15 dias. Sem tomar banho, Vedanta com Camp. uma garrafa d'água e na tenda fria. Nossa, foram tantas coisas. São desafios diários lá. Diários. A tenda do suor é 1h30, mais ou menos. Eu vou chutar, tá? Mas deve ser uns 70 graus, o bagulho é muito quente. Muito quente. A tenda, né? A Temascal. São momentos muito desafiadores, mas eu acho que em todas as experiências que foram muito desafiadoras lá, o desafio era o mesmo. Soltar o controle. Soltar o controle. A gente fez 36 horas de jejum também, 30 tantas horas de jejum. Também tem uma hora que você começa a ter a ideia de que você está com fome. Só que na verdade você não está com fome ainda. Por que você não está com fome ainda? Eu descobri que você não está com fome ainda. Porque depois que você passa por esse momento, estabiliza em um outro lugar. Então eu não estava com fome, porque eu não comi, sabe? Então, nesse mesmo lugar de questionar a ideia da felicidade, a gente passou por muitos momentos lá de questionar o controle. Tipo, cara, eu tô me propondo a passar por esse negócio, e aí o meu corpo começa a dizer, corre pra lá, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, senão você não vai ficar bem. E aí você fala, pera, deixa eu ficar aqui, deixa eu ver se o que minha mente tá me dizendo é exatamente isso. E descobri coisas maravilhosas, abriram muitas chaves, assim. Mas também tiveram muitos acessos a traumas de infância, revisitar história, tipo, tudo isso. Quero saber. Super difícil, assim. Porque são muitas asceses e muitas propostas de você ir olhando para o quais são as suas características que você repete na vida, né? Tipo, ir enumerando e olhando para toda a sua história e faz um ritual, seja ele qual for, para liberar, seja o Temascal, seja um ritual de mantras, enfim. E você também recebe uma dupla, que você fica do início ao fim nesses 15 dias. Então, é escolhido também por algum espelho que você precisa ver, alguma coisa assim. Então, também é um processo. Cara, você ficar 15 dias colada numa pessoa também é um processo. E a pessoa vivendo os processos dela e você vivendo os seus. Então, são muitos desafios, assim. A sua dupla foi um homem ou uma mulher? Sempre mulher. É sempre mulher com mulher, homem com homem. Tá. Separado nesse retiro.
E muito diferentes, assim. Ela tem uma visão muito diferente da minha de tudo, assim, uma pessoa completamente diferente. Mas vocês falavam, ou tinha aquela privação da fala também, o Não, silêncio? não. O Mauna só em alguns momentos. Só Aham. alguns momentos depois de orações e tal. Alguns momentos era pra cozinhar também. Era específico o Mauna. Sabe uma coisa muito interessante desse retiro? Que a gente tem muita mania de reclamar das coisas, né? Muita mania de reclamar. E eles fazem uma proposta de que todas as ações e todas as coisas que têm que ser cuidadas são cuidadas pelas pessoas que estão participando. Então, o banheiro é limpo pelas pessoas, a comida é feita pelas pessoas, a sala é varrida pelas pessoas. E você passa em todas as atividades. Quando você tá lá, estressado, passando por todo esse processo, não sei o quê, o ser humano tem o quê? Mania de reclamar. Você tá reclamando das funções. Tipo, esse banheiro não tá bem limpo. Essa comida não tá bem feita. Pô, esse negócio tá frio. Só que você passa depois por aquela função. Quando você vai cozinhar, você vê a treta que é cozinhar para 200 pessoas. E como é difícil mexer aquela panela de macarrão, sei lá. Eram 200? 200 pessoas. Era grande. É grande. Eu achava que era um grupo de, sei lá, 20. Não, 200 pessoas. Nossa. Vai mexer uma panela de arroz para 200 pessoas, ver se não vai ficar empapado. E aí, quando você passou pela função, Você fez o arroz? fiz. Ficou super empapado. É, então eu sou Mas meio aí, ruim de quando arroz. mas aí, quando eu fui comer o arroz, eu achei ele maravilhoso. Por quê? Porque eu tinha tido a experiência de fazer aquilo e eu entendi o esforço que é fazer aquilo, como é difícil. Então a gente só reclama quando a gente não passou pelo negócio, sabe? A gente fica julgando e reclamando. Então isso foi uma coisa muito interessante que eu voltei olhando assim, cara, não faz sentido a gente, sem saber o que são as coisas, ficar reclamando e julgando as coisas. A gente não sabe o que aquela pessoa passou, a gente não sabe qual é a condição de vida dela, por que ela tá estressada, por que ela tá saindo grossa. Tipo, mudou algo em mim de entender um pouco mais profundo, sem ser tão teórico, de que, cara, não faz sentido a gente ficar criticando e julgando as coisas, sabe? Isso foi uma chave que virou em mim, a partir disso das funções do retiro. Legal. Eu gostei bastante. É bem interessante, assim, mas não é fácil. Tem gente que desiste no meio, uma galera vai embora. São quantos dias? 15. Mas é no mato, assim, na É, tenda? São Tomé das Letras. Não, é um sítio de retiro, assim. Sim. Só que ao invés de ficar em chalé, tem até algumas senhorinhas que ficam em chalé. Eles deixam as instalações que tem cama e, tipo, casinha, assim, para pessoas que têm mais problemas de mobilidade ou mais velhas, porque tem muita senhorinha que participa desse retiro. É impressionante. Não, mas você fica com roupa lá. Fica normal? Não tem, tipo, mosquito te picando o tempo todo. Não. Ah, até tem, né? Mosquito mais normal, você tá de roupa. Só que tem uma coisa que é a proposta de, tipo assim, você não vai usar a moda pra te diferenciar. Você vai botar uma roupa de função, sabe? Você vai botar uma Não, camiseta e uma sim, calça. claro. Essa é a proposta, né? Mas e protetor solar também usava ou não? Usava. É, também porque, né? Acho que são duas coisas que eu preciso usar sempre, é protetor e repelente. Nossa, repelente com certeza. É, daí se não tiver protetor repelente aí o negócio pesa. Lá em Las Vegas mesmo, pra vocês terem uma ideia, é muito seco, né? Porque é um deserto. Las Vegas é um deserto, lá no Grand Canyon. O nariz começa a sangrar Aham. direto. A boca começa a rasgar o tempo todo. O sol, você sai lá, tá um ventinho de deserto meio gelado, você acha que não tá queimando, você começa a descascar inteirinho, você fica todo torrado. No Atacama é assim também. É, É super, nossa, tem que passar muita coisa na boca, tudo. Mas é isso, assim, esse retiro me mudou profundamente e nesse lugar da experiência, que é diferente do lugar do intelectual, sabe? E eu tenho vindo muito nessas buscas, assim, de retiros e vivências e coisas que me mudem agora num lugar mais que eu não penso sobre, eu tô lá na experiência, sabe? esse retiro, qual que seria o nome dessa prática? O nome do retiro é Vedanta Camp, é um retiro de Vedanta. Tá. Mas ele também convida uma família indígena Xananaua. Então, nesse, né, não é todas as edições que tem indígenas. Mas esse meu professor de Vedanta, o Jonas Mazetti, ele tem essa parceria com os Xananaua, que são uma etnia, né, uma família indígena, que costuma ir em vários dos eventos, não todos. Mas, então, nesse que a gente fez agora, em 2025... É uma mistura de Vedanta com indígena. Xamânico, assim. É que xamânico são várias coisas, né? É. Indígena brasileira, especificamente, assim. Né? E que também não é uma coisa só, né? Mas a família Xananau, especificamente. Mas aí tinha ayahuasca também, ritual, consagração lá. Teve Teve durante- duas vezes. Aham. E a primeira vez que você consagrou?
Como é que foi? Foi horrível. A primeira vez foi horrível. Por quê? Porque a gente é muito controlador, né? Uhum. E eu, especificamente, muito controladora, muito sede do conhecimento, e eu vou chegar lá. Eu imaginava que o ritual de ayahuasca eu ia chegar lá, e aí a ayahuasca ia ficar me falando assim: olha, essa crença, olha, não sei o quê. Eu achei que eu ia poder estar no controle, vendo, como numa sessão de terapia. Ah, entendi, concluí, não sei o quê, não sei o que lá. É a pior coisa, né? A pior coisa é ir numa sessão de ayahuasca tentando querer controlar a experiência. Gente, foi horrível. Parecia que eu tava batendo a cabeça no paralelepípedo, assim. Eu fiquei completamente traumatizada. Completamente. Eu falei, eu nunca mais quero isso na minha vida. Foi muito ruim. E aí eu tive uma conversa depois, né, com o pajé e tal, e com o meu professor. E falei, cara, por que será que eu passei? As pessoas falam tantas coisas boas. Por que será que eu passei pela experiência dessa forma? E aí ele só falou assim, você não foi com pedidos dentro do seu processo? Tipo, você tinha pedidos, nossa, eu quero curar isso, eu tô com essa dificuldade e tal. Só observa agora se mudaram coisas nesse momento. Só observa se mudaram coisas. E a minha vida mudou. Tipo, mudou a partir daquele momento. Assim, várias coisas que estavam encrencadas no meu processo que eu não conseguia abrir mão, ou relações que eu não conseguia mexer, teve uma grande mudança. E aí, a partir desse momento, eu entendi que quando eu fosse pro ritual, eu não precisava me preocupar com o que aconteceria durante o ritual. Isso foi uma chave que fez eu conseguir usufruir do ritual de uma maneira muito mais gostosa. Porque é muito difícil, gente, soltar a mente. O que é soltar a mente, né? Tem isso tudo que eu penso, isso tudo eu, tal, não sei o quê. E a ayahuasca vem e, tipo, ou você solta isso ou você vai ficar batendo a cabeça no paralelepípedo. Pelo menos a minha experiência foi assim, né? E aí eu aprendi a navegar nesse lugar de deixar, sabe? Como eu falei, não tenho muitas experiências, não sou uma super ayahuasqueira. Eu tenho lá 5, 6 experiências. E fui aprendendo esse soltar do controle e permitir que as coisas me sejam mostradas e não eu ficar tentando entender, sabe? Mas é que a verdade é que assim, não importa a quantidade de experiências, né? O que importa é a transformação que ela promove. Às vezes a pessoa faz uma sessão de ayahuasca e aí ela realmente já consegue acessar um lugar dela que ela não tinha nem ideia que existia, e só esse movimento já promove um despertar, uma transformação interna incrível, né? Sim, e eu acho assim, só para deixar esse recado, eu não acho que a ayahuasca é uma medicina para todo mundo. Eu acho que é uma coisa que você tem que sentir o chamado, sabe? Uhum. Não acho que as pessoas têm que ir por curiosidade. Quero ver qual é, não sei o quê. Eu acho que depende muito do momento de processo, de como que é a sua mente. Então, eu digo, só vá se você sentir um chamado mesmo. Assim, quando é a hora, as coisas confluem. E quando vê, tipo, aparece a oportunidade perfeita, assim. E não acho mesmo que é uma coisa para as pessoas saírem fazendo. Eu, especificamente, só confio em caminhos indígenas de, assim, o pajé tem que ser, sabe? Pajé mesmo. Tem que ser pajé mesmo, né? Ali conheci uns indígenas, vou lá, sabe? Não, eu tenho que sentir muita confiança, não é brincadeira. Para enlouquecer é 2 palitos, sabe? Então, não é uma medicina, um caminho que eu digo para todo mundo. Para mim foi maravilhoso, eu tenho experiências muito boas, eu aprendi muitas coisas e abriu muito os meus caminhos. Mas eu não sou uma pessoa que vai dizer para você, faça ayahuasca, porque vai ser bom para você. Eu não sei, sabe? E também pela minha primeira experiência ter sido muito difícil, não é uma coisa que eu recomendo para as pessoas. Eu acho que tem que sentir o chamado, e eu respeito muito a medicina, não faço com quem não seja da raiz, sabe, assim, eu acho que tem que ser o conhecimento, pra mim, de pajé mesmo, galera, sei lá, da Amazônia, sabe, assim, tipo, tem que ser raiz, eu tenho que confiar muito pra ir. Qual que era a tribo que você consagrou? É Xanenawa, Xanenawa. a etnia, né, Uhum. a família. E quando que começou a dar certo, digamos, quando que a experiência ficou boa? A segunda vez ainda foi um pouco difícil, mas eu já estava nesse lugar de não importa o que está acontecendo aqui, o que importa é que porque as pessoas acham que a cerimônia de ayahuasca é sobre só o que você toma, a medicina, o que acontece com você. Não, mas tem o rito que o pajé está fazendo, que as entidades estão fazendo, né? Aquilo ali não é só uma substância que entra no seu corpo, é a sua viagem e o seu processo. Tem toda uma coisa espiritual acontecendo. Então, na minha segunda cerimônia, eu já fui com eu confio no pajé, eu sei que está acontecendo uma coisa astral, uma coisa espiritual.
eu me entrego e tal, mas ainda foi difícil. Na terceira, eu senti que eu consegui soltar. E aí entender que isso que ficava batendo num paralelepípedo, na verdade, era a minha necessidade de controlar. Consegui ir soltando isso. E aí experimentei um prazer, assim, dessa sensação de, cara, não tem separação entre eu e o todo, e Deus tá dentro de mim, caraca. E principalmente o Uni mostra muito pra mim que sempre teve tudo encaixado no lugar certo. E uma sensação de que... Tipo, olha a natureza. Eu sempre fiz muito em lugares de natureza. Tem o passarinho, tem a borboleta, tem a formiga, e cada um tá fazendo uma parte. Você não precisa ser o leão. Você não precisa fazer uma grande parte. Só entra na corrente, faz a sua parte. Que também se conecta muito com essa visão do propósito, né? Deixa eu fazer bem feito a minha fatia, e o do lado faz a dele, e se ele não fizer, o problema dele, a minha vai estar sendo feita. Então, comecei a experimentar isso através da ayahuasca, sabe? Essa sensação de para de querer ser grandiosa e olha para a natureza. Só tenha o tamanho que você precisa ter. Se você fica querendo ser maior do que o que você tem que ser, você vai desperdiçar energia e você vai se sentir cansada. Faça o seu, faça o seu. Se você ficar tentando ser leão, a sua experiência vai ser cansaço, sabe? Isso foi aonde eu comecei a sentir essas grandes sensações a partir dessas visões. Que, mano, olha a natureza, cara. Cada passarinho canta de um jeito, tem espaço para todo mundo, faz o seu, é pequeno, é aqui, e isso é grandioso. É bonito, né? Eu acho muito bonita essa visão, assim. Então... E aí começou a ser prazeroso. Porque eu acho que até essa coisa de, não, eu quero entrar no processo, eu quero ver, deixa eu entender, isso também é querer ser grandioso. Tipo, deixa ela te mostrar o que tem que mostrar. Às vezes ela vai te mostrar um fiozinho de cabelo naquele dia, mas isso vai fazer uma grande diferença. Então, parar de querer alguma coisa, sabe? E ir pro pequenininho ali, pro gostosinho, se entender como um elo de uma corrente, e entender que cada vez que eu quiser ser um elo sozinho, eu vou me perder, sabe? Tipo, que eu quiser ser grande ou... É difícil explicar isso, mas é uma sensaçãozinha interna, assim, de, mano, tem todo mundo que veio antes de você, que botou todo o conhecimento para você poder olhar hoje, e aí você vem, olha o seu, entrega a sua parte, passa pra frente, daí outra pessoa vai ver algo do que você fez, vai fazer algo melhor ainda. Sabe? Essa sensação de corrente, de ser um elo de uma corrente, que é uma grande briga com o nosso ego, né? Tipo, que não é, eu não chamo mais de briga, não é briga, é só uma neutralização. Sabe? Eu acho que ela também me ensinou muito a não brigar com o ego. Não é me achar uma filha da puta porque eu fico querendo o oposto disso. É só assim, só neutraliza. Só menos, sabe? Tipo, só deixa ter o tamanho que tem. Não precisa ficar... Só deixa ter o tamanho que tem. Isso foi me aquietando, assim, sabe? Acho que essa é a minha maior busca hoje. Neutralizar o querer ser leão e aceitar ser o passarinho que tiver que ser ali naquele dia, fazer aquela parte. E fazer bem feito, muito bem feito, sabe? Faz sentido? Com certeza. Como que você considera hoje o estágio que você está? Você está num estágio ainda de enfrentamento, de descoberta, de mais conforto, de mais plenitude? Se você pudesse avaliar essa sua jornada espiritual, você acha que você está em qual momento do seu caminho? Olha, eu, como fiquei muito tempo numa busca de... Existe um lugar de conforto, existe um lugar sem medo, existe um lugar... de novo, né? A cada ponto que eu ando, eu olho de novo e tento tirar uma nova percepção. Então, o que eu vou falar não é uma verdade absoluta, é o meu ponto do meu caminho. Sim. Como eu fiquei tentando eliminar todo o resto e ter só conforto, não sei o quê, hoje eu tô num ponto que é entender que estar mais plena e mais confortável não é não sentir as coisas. Então, me permitir sentir as coisas, não lutar com o que eu estou sentindo naquele dia, com o que está acontecendo dentro de mim. Acho hoje que o conhecimento é infinito. Tipo, antes eu achava que tinha um ponto. Tipo, você vai chegar num ponto. Mas mesmo quem a gente está olhando e achando que chegou num ponto, a própria pessoa não acha. Pelo menos os mestres que eu me afinizo hoje, tipo, eles mesmos não acham que né, as pessoas que realmente, entre aspas, porque eu não gosto de frente e trás, mas as pessoas que supostamente estariam mais na frente, elas estão olhando e falando assim, ó, o que eu posso te dizer é que é uma bagunça aqui dentro, eu só não
eu só não me culpo mais por isso, não julgo mais isso e observo tudo isso e tenho discernimento dentro de mim para olhar. Não, então eu não acho que... Porque quando as pessoas falam isso, né, você está mais plena. Parece que você não tem o turbilhão ou que você não tem todas as sombras. Hoje, onde eu tô, eu vejo todas não, né? Mas eu vejo muitas sombras dentro de mim. Com certeza tem muitas outras para ver. Mas eu tenho mais conforto de tê-las. Eu acho que hoje eu tô num momento de processo que eu desisti de um lugar perfeito, sabe? Tipo, eu olho e falo, tem muita sombra, isso é isso aqui, deixa eu discernir, eu tento não deixar as coisas me atrapalharem da visão e do foco que eu preciso ter. Mas eu não acredito mais em desinfetar, sabe? Tipo assim, limpar, desinfetar. É mais sobre tudo bem aquilo tá ali. Não preciso não ter, sabe? Então eu me sinto mais confortável nesse sentido, não por não oscilar e não ter muitas emoções, até porque eu sou uma pessoa muito intensa, então eu sinto muito as coisas e até é muito útil isso pro meu trabalho enquanto artista, mas eu acho que eu tirei um tanto do sofrimento em cima das dores, porque eu acho que uma coisa é a dor, outra coisa é o sofrimento em cima disso, sabe? Então hoje eu me permito ter tudo isso dentro de mim sem buscar muito limpar, mais discernir do que limpar pra mim hoje, sabe? Eu até vi outro dia no seu Instagram que uma seguidora sua lá escreveu uma coisa assim pra você. Falou assim... Ela escreveu mais ou menos assim... Amiga, como você consegue ser tão plena e feliz e estável o tempo todo? Aí daí tinha essa pergunta assim, né? Como você consegue ser tão plena e feliz? Era alguma coisa assim. Aí você responde assim... Gente... Quem falou que eu sou pleno e feliz? Foi uma coisa meio assim que você falou, né? Eu sou um turbilhão, é mó caos aqui dentro, acontecendo o tempo todo, tá mó loucura. Não foi isso? Foi mais ou menos isso. Foi exatamente isso que eu falei. A última coisa que eu sou é... Porque assim, o que é plenitude? As pessoas têm uma imaginação sobre isso. E eu acho que isso emperra o caminho espiritual. Enquanto as pessoas acham que estar pleno é não ter as sensações e as emoções dentro de si, sabe? Mas eu acho que é ver o turbilhão, aceitar que você é um ser humano, discernir, não deixar aquilo te atrapalhar, mas é porque eu tenho talvez esse ar um pouco de leveza, eu tô sorrindo sempre, mas não é porque eu tô sorrindo que eu não tô sentindo outras coisas, sabe? E não de um lugar falso, né? Não é que eu tô fingindo isso aqui, não é isso. Mas é que não tô sofrendo em cima da dor, sabe? Acho que esse tem sido muito o meu processo, assim, trazer leveza, entender que, cara... A gente tem muito trauma, a gente tem muita coisa, uma sociedade toda torta. A gente é levado, né, do jeito que foi tudo construído, a produtividade, você não tem espaço para sentir. Como é que você vai estar bem, sabe? E o que é estar bem? Para mim, eu posso estar sentindo raiva e sentindo coisas e fazer ali o que tem que ser feito, ser gentil com as pessoas. Dá pra fazer isso até um certo nível. E vai ter uma hora que você vai dar uma patada também, sabe? Tipo... E eu não acho que isso não é plenitude, na minha visão hoje, sabe? Na minha busca hoje. Então é isso, assim, eu acho que as pessoas têm que desconfundir. Porque acho que a gente se culpa em cima de estar sentindo as coisas que não são felicidade. Aí isso é um caleidoscópio, percebe? Tipo, eu tô com raiva, de estar com raiva. Eu tô triste, aí eu tô triste por estar triste. E aí eu comecei eu uso muito músicas de violino pra isso, assim, playlists no Spotify de violino. Pra quando eu tô com uma emoção muito forte, uma tristeza muito grande ou uma raiva muito forte, pra botar um pouco essa emoção e dançar essa emoção até que eu consiga vê-la como uma energia. Tipo, ela é uma poesia, ela não é algo que eu preciso eliminar, sabe? Tentar encontrar esse lugar dentro de mim. E aí isso dá uma sensação de plenitude. Mas eu só queria clarear isso, né? Eu acho que pra mim plenitude não é não sentir as coisas. É trazer leveza pro que você tá sentindo. Pra mim hoje eu entendo que se as emoções existem, nada não é Deus. Sabe? Parece que tem as emoções de Deus e as emoções de não de Deus. Mas eu acho que o que machuca é a forma como a gente foi ensinado a ver as energias negativas dentro de nós. Sabe? Então, hoje eu sou muito mais nesse momento de processo, de botar um violino, até que eu enxergue aquela raiva como uma coisa poética. E eu consiga senti-la sem caleidoscopar ela, né? Sem fazer um ping-pong, né? Um pinball de tipo, me sinto raiva porque eu tô com raiva, sinto tristeza. E aí você vai se afundando, sabe? Enxergar uma beleza naquilo. Se aquilo tá ali, primeiro, tem um recado. Tem algo que eu preciso entender em mim, no meu processo. Por que isso tá chegando pra mim? Por que isso tá me doendo tanto?
E quando eu enxergo isso de forma poética, fica mais fácil de eu trazer leveza para esse processo, assim, sabe? E de eu receber mais rápido o recado que aquilo me traz. Porque quanto mais rápido eu entender o recado, mais rápido aquela emoção passa. É como abrir a garganta pro ar passar. Se eu fico, tipo, tô com raiva, que merda que eu tô com raiva, eu tô segurando, não tô deixando aquilo fazer o papel que tem que fazer no processo, assim. Pelo menos eu tenho enxergado muito dessa forma hoje, assim, sabe? O que seria a felicidade para você? Então, pra mim, felicidade hoje, primeiro eu tenho sempre que me lembrar que a gente tá falando de uma sensação. Porque é muito confuso, né? Parece que quando a gente vai responder o que é felicidade, dá vontade de falar sobre coisas, né? É ter isso, alcançar aquilo, sucesso, reconhecimento, sei lá, lá, lá. Então, a primeira coisa quando você me pergunta o que é felicidade pra mim é tentar lembrar que felicidade é uma experiência. É uma coisa a ser vivida e não... eu preciso disso, daquilo, né? Um processo. É. Não são momentos. Então, eu acho que hoje é conseguir me livrar cada vez mais das coisas que eu acreditei sobre mim. Primeiro, no processo mental. Conseguir ter uma visão sobre mim e sobre as coisas menos com essa construção dos traumas de infância. Diminuir o nível de medo. Conseguir aceitar o que está acontecendo sem ficar querendo outra coisa. Eu me sinto feliz quando eu consigo fazer isso dentro de uma cena, sabe? Eu me sinto feliz. Eu me sinto feliz quando eu consigo me conectar com uma pessoa, ter uma conversa. Eu me sinto feliz quando eu tô sozinha. Então, eu acho que é parar de brigar com o que tá acontecendo e tentar estar aqui. Parece muito filosófico, mas tem sido isso, assim, sabe? Eu não consigo te responder. Nossa, felicidade pra mim é ter a casa tal, o carro X, morar em tal lugar. Porque... Não, sim, o que você está falando é de estado de presença. Presença. Sim, é isso. É tentar não discordar, não ficar... tentar acessar a gratidão, tentar... Mas não quero que fique gratiluz isso, assim, sabe? Num lugar... Parar de viajar, entendeu? Parar de viajar e conseguir ter a experiência das coisas. Botar minha mente ali, usufruir... E principalmente conexão com as pessoas. Eu acho que conexão com as pessoas e conexão comigo quando eu tô sozinha. Eu gosto muito de fazer as coisas sozinha. Cozinhar, passear no parque, viajar. Então, essa conexão interna. Isso é felicidade pra mim hoje, sabe? Óbvio que minha mente tem muitos desejos. Óbvio, normal. Mas quando eu alcanço eles, se eu bobear, eu não usufruo. Se eu não estiver presente, sabe? Então, acho que é muito isso, assim. Se você pudesse enumerar ou selecionar qual foi o aprendizado espiritual que mais teve impacto na sua vida, a ideia, o conceito, o entendimento, se você pudesse escolher qual foi? Qual foi o aprendizado espiritual que teve o impacto mais transformador na sua vida? Ou que mais fez diferença na sua cura interna? Nossa, é muito difícil enumerar um. Mas eu vou falar o primeiro que veio na minha mente agora, assim. Então provavelmente é esse. Eu acho que ter a coragem de quebrar, coragem profunda de questionar e quebrar o que me ensinaram, o que eu aprendi como felicidade. E realmente querer trazer isso para a experiência e eu descobrir, sabe? Então, resumindo, ver que a ideia de felicidade estava errada e abandonar isso. De tudo, de tudo. Tanto de... A gente aprendeu que a gente vai se sentir feliz quando a gente se sentir melhor que os outros. Isso é uma crença na nossa cabeça. Tipo, seja o melhor no trabalho, o mais bonito, o mais bem-sucedido. Isso é uma mentira. Quando você ficar concluindo que você é o melhor, o que você vai se sentir é isolado diante das pessoas. Você não vai ter relações verdadeiras, você vai ficar impondo isso nas relações. Eu sou melhor que você, eu sou melhor que você. Isso gera barreira e você deixa de usufruir de uma parte muito gostosa das relações. Então isso é uma mentira. Querer, mas então eu não vou fazer as coisas com capricho, não vou me dedicar. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas essa imposição de seja o número 1, na verdade, te afasta das pessoas, né?
Então, isso de coisas muito sutis a coisas muito grandes. Eu acho que esse foi o maior aprendizado. Entender que eu tenho mentiras na minha cabeça e que eu preciso ter coragem de questionar caso o meu objetivo seja ser feliz. Porque pode ser que eu tenha outros objetivos. Mas a partir do momento que o meu maior objetivo é viver a experiência de felicidade, de plenitude, sei lá, de sentir uma vida gostosa, eu preciso trazer isso para a experiência. Então, acho que isso é o mais forte. Tem muitas coisas, mas acho que isso é o mais forte, sabe? Ter coragem de admitir profundamente, sem culpar ninguém, eu acreditei em mentiras. Eu estou perseguindo mentiras. Por isso eu não estou feliz. Se eu não tivesse essas mentiras, eu estaria feliz agora, né? Tipo, eu estaria tendo o resultado do que eu estou buscando se eu estivesse buscando as coisas direcionadas para um lugar real, né? Tem coisas falsas na minha mente. Então, isso para mim... Vou falar mais de uma coisa, que foi extremamente, extremamente importante e que eu gostaria muito de deixar de mensagem, a maior mensagem que eu poderia compartilhar é: toda vez que você faz uma pergunta real, você recebe uma resposta, de alguma forma. Então, aprender a perguntar. Estou gostando até de lembrar disso, que essa semana eu acho que eu estava precisando lembrar disso. Toda vez que a gente para orar, meditar, ficar com você, se dedicar 5 minutos a isso que seja, e você consegue realmente, com todo o seu coração, fazer uma pergunta, de alguma forma a resposta vem. Então, me conectar com isso é muito salvador. E às vezes as pessoas acham que você vai receber a resposta na hora, tipo, Deus vai falar com você. Não. Mas, e o que é saber que você fez uma pergunta para mim? É quando você não sabe, você não tem dúvidas que você perguntou. Fazer essa investigação. Se eu tenho dúvida ainda se eu estou perguntando, é porque eu ainda não perguntei. Ou se eu já estou induzindo alguma resposta, se eu realmente perguntar, sem saber o que é. Tipo, uma pergunta que as pessoas me fazem muito no Instagram: como é que eu começo o caminho espiritual? Por onde eu começo? Tô perdida, tô depressiva, tô sei lá o quê, tô precisando de ajuda. Por onde eu começo? Que livro eu leio? Não adianta eu te indicar o meu livro, mas eu posso te indicar faça investigação sincera do que é fazer uma pergunta. Se conecta com o seu coração e realmente pergunta. E aí as coisas começam a chegar. É uma frase de alguém, é um livro que chega, é um filme, é uma escola de autoconhecimento que você descobre, um retiro, um post no Instagram com aquela frase específica, ou para-choque do caminhão. Tipo, chegar no estado de pergunta sincera, eu acho que é um dos grandes aprendizados também, sabe? E muito constantemente eu preciso me lembrar disso, porque, né, a gente oscila entre estar totalmente conectado e se sentir um pouco perdida. Então, voltar para isso é algo que me ajuda muito, me reconecta, e eu sempre acabo recebendo o próximo passo, sabe? Quando eu me conecto com a pergunta, assim, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Comece pelo porquê. Por que pelo porquê? Porque é uma pergunta. Ah, faz sentido. Que aí pode ser qualquer coisa, né? Na verdade, pode ser qualquer pergunta. Eu quero uma resposta sobre isso. Eu costumo dizer que, assim, que muitas vezes também a gente quer resolver uma coisa na nossa vida. Tipo, eu quero resolver essa relação. Eu quero resolver essa questão com o trabalho. Só que a mente... Lembra daquele brinquedo pega-varetas? Que era um monte de varetinha, assim, uma conectada com a outra. E aí, às vezes, você quer tirar, tipo, a vareta verde. Sei lá, eu quero resolver quero entender por que eu só me conecto com pessoas tóxicas, sei lá. Eu quero resolver por que meu trabalho não dá certo, você tem um assunto específico. E aí você faz um puta pedido, mó sincero. Cara, eu quero entender o que é isso em mim, que eu fico tendo essa experiência, eu fico em loop e não consigo andar. Essa é a vareta verde. E você quer resolver a vareta verde. Só que às vezes você vai receber uma resposta sobre a vareta vermelha, que parece não ter nada a ver com aquele assunto, só que ela tá encostando naquela e você precisa tirar aquela primeiro. Então, a partir do momento que você faz um pedido sincero, fica atento, porque vai vir algum assunto, alguma coisa vai chegar de presente para você que não necessariamente parece a resposta daquela pergunta. Mas quando você tira aquela vareta, você tem acesso à outra vareta que está embaixo. Então, isso é uma coisa essa é uma imagem que me ajuda muito no meu processo também e que eu queria compartilhar. Tem uma frase que eu falo bastante, que é o seguinte: o problema que a gente acha que tem nunca é o verdadeiro problema. Então, por exemplo, meu Deus, eu tenho um problema que eu gasto muito dinheiro. Meu problema é que eu gasto dinheiro.
Não é? Não é. Seu problema vem de um trauma lá da sua infância, de um pai, de uma mãe, de uma relação. Ah, eu tô com um problema. Ah, eu só arrumo namorado tóxico. O meu problema são os homens, que eu tenho um dedo podre. Não é isso? Dedo podre. Esse conceito é bem difundido. O meu problema é esse. Meu único problema é que eu não sei escolher homem, só arrumo homem tóxico. Na verdade, não é. Seu problema não é esse. Seu problema, de novo, vem lá de um trauma da infância, da relação sua com seu pai, com a sua mãe, algo que você viu, que você viveu, que você ouviu, uma briga, um trauma, alguma coisa que aconteceu, que você tem que tratar. Aí o meu problema, eu recebo direto isso. Ai, a lei me ajuda, eu sou muito perfeccionista. Meu problema é só esse. Não é. Seu problema não é que você é perfeccionista. Seu problema, de novo, vem lá da sua infância. Pode ser. Eu vivi isso, né? Eu tinha tanto professor que falava mal de mim, que aí eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia terminar nada. Por quê? Porque nunca estava bom bastante. Porque eu sempre fui muito desacreditado. Então eu tinha que chegar num nível de perfeição de algo que não existia. Então eu simplesmente não terminava. Você imagina pra mim, quando eu montei esse programa aqui, eu passei por esse trauma. Porque o que eu mais ouvi na minha vida, o que é? É o que eu mais ouvi na minha vida. É o seguinte, é a seguinte frase. Ale, tudo que você começa, você não termina. Pra que você vai começar um podcast se você não vai terminar? Eu falei, porra, mas de novo esse negócio? Vocês vão ver se eu não vou terminar. Eu vou começar, eu vou terminar, nem que eu morra, mas esse podcast vai existir. Ah, mas tudo que você começa, você larga. Tudo que você começa, você não termina. Nada que você faz, você vai até o final. Vamos ver então. Tá aqui, ó. Isso aqui que vocês estão vendo, ó. Eu vim até o final. E lancei meu livro também, que eu escrevi meu livro para isso. Eu falei, eu vou escrever um livro de 450 páginas, hein? Amada família. Comecei e fui até o final. E já escrevi mais 3 livros, hein? Que eu vou lançar em breve. Tem meu curso também, que eu nem lancei ainda, mas tá finalizado, tá pronto. Então agora tudo que eu começo, eu Só termino. de raiva agora, né? Tipo, vai até o fim. Não, é porque é uma determinação mesmo minha. E você sabe como é que eu comecei a tratar isso? Montando Lego. Olha só. Montando Lego. Acreditem ou não. Depois de adulto ou criança ainda? Depois de adulto. Porque eu ouvi isso até, sei lá, 3 anos atrás eu escutava isso ainda. Ai, Ale, tudo que você começa você não termina, né? Por que você vai começar alguma coisa? Você não vai terminar. Eu só não terminei minha tatuagem ainda, que tá faltando aqui, ó. Vendo esse pedaço que tá faltando. Mas eu vou terminar. Mas eu também tinha muito isso, sabia? De dizerem pra mim que eu começava... Eu era diagnosticada com déficit de atenção. É todo mundo. Mas né? eu não acho que eu tenho, não. Mas eu também tinha essa característica de começar a largar. Foi o handstand, a prática de parada de mão, que eu usei pra curar essa crença em mim. De que eu começava as coisas e largava. Tá, handstand é plantar bananeira, não é isso? É isso. Na verdade, assim, tudo vem de um asana do yoga, né? Que é Uhum. estar sobre as mãos. Agora eu não lembro o nome em sânscrito do asana, mas é uma prática que você precisa construir muito para chegar lá, né? Eu fiz um tanto a partir do yoga, hoje eu faço a partir da calistenia, mas resumidamente, é a parada de mão. Mas é um troço que demora muito para você construir. Mas muito, muito. Você acompanha lá no Stories, eu tô sempre lá. É verdade. Vai fazer 3 anos daqui a pouco. Já tem mais de 2 anos que eu tô praticando assim, diariamente. E foi uma coisa que eu usei também para corrigir essa minha própria crença que fazia eu... É uma crença que enfiaram na nossa cabeça. Mas é uma decisão. E também o entendimento de que disciplina e motivação são diferentes, né? Ah, sim. Isso para mim foi muito essencial nesse processo, porque eu desistia também porque eu me sentia desmotivada. Porque sei lá, eu queria tocar piano. Eu queria tocar piano bem. Eu não queria tocar o dó, o ré, o mi por 6 meses, aquela coisa, até tocar bem, né? Porque a gente perdeu essa capacidade de resiliência, né? De fazer as coisas de disciplina. Perdeu a capacidade de viver o processo. Exatamente, a gente só quer ficar bom, porque a gente vê vídeo no Instagram das pessoas tocando perfeitamente e a gente quer ser aquela pessoa. Mas quanto aquela pessoa fez até ficar boa, né? Então eu entendi isso, que eu tinha perdido a capacidade de ficar boa nas coisas. A única coisa que eu tinha ficado muito boa era no do it yourself. Por quê? Porque eu fazia toda semana 12 anos. Aí fiquei boa, né? Então, eu usei o handstand como um processo de entender o que é disciplina. E com motivação ou sem motivação eu tava lá, sabe? Tipo, entender que disciplina é fazer com ou sem vontade e continuar fazendo. E a capacidade de construir
até você ficar bom em alguma coisa, porque eu também largava tudo. Eu não ficava boa em nada. Tipo, começava a tocar violão. Aí, pra uma iniciante, eu era ótima. Porque eu tava tocando há um mês e tava tocando algumas coisinhas. Mas pra ficar boa, precisa estudar, não sei quantas horas por dia, não sei o quê. E eu acho que eu não tinha mais essa capacidade. E sempre com essa crença rodando de você desistir das coisas, você larga no meio, não sei o quê, pra que você vai começar. Aí, de novo, vai comprar roupa pra fazer o esporte, você vai largar. Pra que você vai fazer? Aí eu peguei e falei, vou fazer uma coisa que eu posso fazer em casa, com a roupa que eu tenho, com só preciso de um tapetinho de yoga e vou fazer. E aí comecei. Se você pudesse voltar no tempo e te dar o seu melhor conselho, que foi aquela história que eu te contei, que eu já contei algumas vezes, que é a história do meu braço aqui, mas eu não vou contar hoje de novo, mas quem quiser saber, escreve nos comentários que daí eu conto num próximo episódio. Se você pudesse voltar para te visitar, a pequena Madu, Nossa! qual o melhor conselho que você daria A pra minha você? vida teria sido tão mais leve. Eu dei um conselho pra mim e eu não consegui entender direito, mas deve ter funcionado em algum nível. Qual que é Pra o mim, conselho? o conselho que eu daria é: não é porque você tá vendo de um jeito e isso tá te machucando, está acontecendo assim. Não é porque você tá absorvendo a cena do jeito que você tá absorvendo que isso tá acontecendo. Nossa, isso teria sido. Cara, quando eu aprendi isso na minha vida, tipo, comecei a ver tantas outras coisas, tantas outras camadas nas. Tipo, alguém tá te tratando mal. Sim. A minha conclusão era: não gosta de mim. Sei lá. Uhum. Né? E aí eu sofri, não sei o quê. Tô sendo rejeitada. Nanana. Às vezes a pessoa que tá com uma questão dela, sabe? E aí, por eu entrar nos meus gatilhos, aí eu também tinha comportamentos, às vezes, não tão legais, sabe? Então, tipo, quando eu comecei a aprender que a maneira que eu tô absorvendo e o que eu tô entendendo do que tá acontecendo não necessariamente eu comecei a abrir espaço pra ter novas visões. Inclusive de sentir coisas quase que sendo faladas, assim, sensações de perceber coisas que eu não percebia antes. Porque quando você bota a conclusão, você só tem uma possibilidade de enxergar aquela cena, né? Uma possibilidade, você fechou. É isso que tá acontecendo. Quando você abre um pouco o olhar e fala, cara, não sei. Que é um pouco do lugar que você fala de observador. Não sei o que tá acontecendo. Eu tô tendo uma conclusão nessa cena que tá me dando um gatilho. Parece que eu tô sendo rejeitada. Parece que eu tenho um motivo aqui pra estar triste agora. Tipo, tá me despertando. Mas não necessariamente é isso que tá acontecendo. E aí, às vezes, dá uma sensação de você chegar a várias camadas daquela cena, várias camadas sobre as pessoas. Tipo, não tirar conclusões. Não tirar conclusões. Para de tirar conclusões. É que, na verdade, isso é julgar, né? É. Isso é julgar. Só que quando é sobre as suas dores é tão difícil, né? É. Não julgar. Porque quando tá doendo, muitas vezes você tá só julgando e achando que aquilo tá acontecendo. Muitas vezes. Eu tenho uma cena até hoje foi um marco na minha história, assim. Eu estava numa das escolas de autoconhecimento que eu passei, numa dinâmica de conversa, falar sobre traumas, infância, não sei o quê. E, curiosamente, na mesma roda que eu, estava uma colega minha amiga, minha amigona da vida inteira, que fez desde a 3ª série comigo. E eu estava contando uma cena de colégio. Eu tava contando que eu sofria muito bullying, que as pessoas eram muito grossas comigo, que não sei o que. Eu tava descrevendo uma coisa que eu passei, que eu tinha certeza que foi daquele jeito que todo mundo me odiava. Tanto que eu me tranquei em casa depois pra ir embora daquele colégio, porque eu não queria mais e tal, não sei o quê. Certeza absoluta de que eu passei um trauma muito grande naquela cena na minha infância. E essa minha amiga, Luísa, tava me olhando enquanto eu contava. Aí depois ela veio conversar comigo. Ela falou, amiga, eu tava lá. Não foi assim que aconteceu. Eu acho que você percebeu dessa forma. Tipo, até conecta os pontos da forma como você contou. Só que, tipo, sei lá, as pessoas não estavam fazendo essa maldade toda. Elas só estavam fazendo uma piada. E aí você leu como estou sendo rejeitada e ficou com essa verdade na sua cabeça. E aquilo foi um grande impacto pra mim, assim, sabe? Foi um aprendizado de um lugar muito profundo. Eu falei, caraca, tem muitas coisas que eu acho que tá acontecendo e às vezes não tá. E se eu parar de tirar conclusões? Isso em relacionamento é muito interessante, né? Porque a gente começa a se armar. Tipo, você fala uma coisa, e aí eu fico puta, aí falo outra coisa. E aí, às vezes, você só, tipo, a pessoa falou uma coisa, veio um gatilho, você já vai se defender. Aí você fala, pera, deixa eu perguntar se foi isso que a pessoa disse. Tipo, ó, eu entendi dessa forma que você falou. Você falou isso, com essa conotação? Da pessoa, não. Eu falei isso, mas não foi isso. Tipo, e aí, sabe? Então, acho que esse conselho, acho que isso é um marco pra mim, assim, sabe? Realmente questionar a forma como eu tô lendo, o óculos com o qual eu tô vendo
as cenas. Isso pode ficar confuso durante um tempo, porque enquanto você não ancora num novo lugar, você nem sabe o que você tá vendo mais, né? Só que em determinado momento, quando você vai abrindo, também você vai vendo, não, isso aqui é perceber a cena melhor, eu consigo ver camadas, eu consigo entender mais, então tem sido uma busca também. Então, muito bom, querida Madu. Fiquei muito feliz com o episódio de hoje. Gostei muito da sua contribuição. Sei que vai impactar a vida das pessoas. Deixe então seus recados finais agora, suas redes sociais, para as pessoas te seguirem, se comunicarem com você e o que mais você quiser mandar para o mundo agora, nesse momento. Então é isso, gente. Eu convido vocês a irem conhecer um pouquinho, né, do que eu faço nas redes sociais. Tudo que a gente falou aqui, eu tento trazer em forma de arte, porque eu acho que a gente já tem muito espaço cabeçudo para falar sobre as teorias, né, sobre as coisas e tudo mais. Então eu tento trazer a espiritualidade sem falar tanto sobre ela, mas em processos artísticos, nessa libertação de cuidar da nossa casa, fazer coisas para o nosso lar, se relacionar, voltar a mexer com as mãos, né, porque a gente perdeu essa capacidade. Então o meu trabalho é muito dessa reconexão com a arte dentro de si mesmo, para qualquer pessoa, não é só para artistas ou para as pessoas que têm vocação para isso, mas essa libertação do olhar de tudo você pode encontrar beleza em todas as coisas. Eu faço isso através da arte, mas o último ponto disso é a gente encontrar isso dentro da gente mesmo, né? Que a gente fala muito mal da gente. Então eu uso o processo artístico como libertação dessa caixa de feiura que a gente se coloca e a maneira como a gente vê o mundo. Então é esse despertar da beleza na conexão com a casa, tirando momentos para ficar longe do celular e experimentar o do it yourself, transformando esse ambiente à nossa volta, usando as coisas que a gente encontra no dia a dia, seja algo que algum parente descartou, seja algo que você encontrou numa caçamba ou num poste, um rolê que você foi dar num brechó e tinha uma coisa ali, capenguinha, que você fala, isso aqui vai ser o objeto mais interessante da minha casa e eu vou fazer ficar incrível, gastando o mínimo possível. Então, é muito essa a minha proposta, trazer a espiritualidade de uma forma diferente, que entre por outros poros, que eu acho que é complementar, sabe? Eu acho que quanto mais a gente usa poros diferentes para compreender as coisas, mais camadas a gente acessa. Eu adoro, sou cabeçuda pra caramba, estudo espiritualidade via conhecimento de diversas formas, mas tanto o mexer do corpo como o mexer com a arte tem me trazido novos níveis de experiência, de profundidade, de insights, de viradas de chave. Então, convido vocês a ir conhecer um pouquinho. E acho que é isso. Você podia bolar um workshop Eu tenho vontade, me ajuda a clarear isso, Ale. de arte, espiritualidade, emoções. Eu estou muito a fim de fazer isso. Eu estou com dificuldade de pegar esse leque gigante e falar assim, temos 4 horas, vamos fazer isso aqui. Seria legal. Se você quiser me ajudar, eu vou ficar muito feliz. Bolar um projeto, então. Porque eu tenho muito esse feedback, sabe, das pessoas que me acompanham e falam, cara, eu não sei porquê, mas abriu um negócio na minha mente. Eu tava na reunião de trabalho e eu consegui ter um comportamento diferente. Por que tem a ver isso com isso, sabe? Então, é a entrada por um outro poro, assim, né? E usar pequenos do it yourself, gente, às vezes é um desenho de palitinho, às vezes não é nem um do it yourself, é um lápis, um desenho de palitinho. Dá pra perceber tantas camadas da mente, tantas prisões pra soltar. Então, a arte é um processo que me ensina todos os dias, assim. Todos os dias eu sou capaz de ver uma camadinha nova, um negocinho novo ali, que ela me mostra através das experiências. Então, eu ficaria muito feliz de conseguir bolar um workshop. Me ajuda aí. Ajuda, se a gente conseguir, a gente vai anunciar aqui, workshop de arte, espiritualidade e liberação das emoções. Eu tenho um nome, que eu não quero usar esse nome, porque eu acho que não tem que ter nome em inglês, mas eu vou falar pra gente pensar num conceito em português, que seria um design healing. Um processo Design de cura. healing. Só que eu não quero usar esse nome porque, tipo, design healing, parece uma coisa meio coach, sei lá. É igual sound healing, né? no Mas caso, eu queria um que é a nome cura assim, pelo som. sabe? Tipo, vou chegar nesse nome ainda. Quando vier esse nome, a coisa vai materializar. A cura pela arte, né? No caso, seria isso. Ou a arte cura. Enfim, deixem sugestões aqui nos comentários abaixo, tá? Então é isso, foi um episódio fantástico, estamos todos muito felizes aqui. A gente vai ficando por aqui, o Paranormal sempre continua. Estamos aqui para crescermos juntos
e conquistarmos a nossa plenitude e a nossa evolução espiritual. Nunca se esqueçam que o amor nos conecta. Até a próxima.